Olá, você que acompanha o Frequência Rural Podcast, conexão direta com o campo. Eu sou Marcel Bezerra, jornalista e apresentador, e hoje nós começamos mais um episódio do nosso podcast que vai falar sobre sustentabilidade, certificação orgânica, educação ambiental e o futuro da agroecologia no Ceará. Para isso, eu estou recebendo aqui ele que é educador, ambientalista e consultor de negócios sustentáveis, presidente da Fundação CEPEMA e coordenador da rede Eco Ceará, Adalberto Alencar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E aí, Adalberto, acho que um dos primeiros temas que traz você aqui é a conquista de uma certificação, né? De um credenciamento no Ministério da Agricultura, Exato, da rede Eco Ceará como um organismo participativo de avaliação de conformidade orgânica. Explica para a gente o que é isso, para a gente entender o que isso representa de bom para agricultores familiares cearenses. Representa muita coisa para os agricultores, né, para o meio ambiente, para o planeta, para a economia dos agricultores. Isso é uma inovação dos trabalhadores rurais, porque mais ou menos há 30 anos atrás, principalmente naquele eixo ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, iniciou esse processo assim mais moderno da agroecologia, né, dos pequenos agricultores familiares. Um pouco também em São Paulo, né, e eles começaram a montar os seus processos de feiras, de produção, e havia uma necessidade de separar, né, as coisas, o que é que está correto, o que é orgânico, o que é que não é orgânico. E os consumidores nas feiras locais precisariam ter uma segurança, né, de que isso é orgânico mesmo. Agora mesmo na nossa feirinha da rede Eco Ceará, com apoio da Fundação CEPEMA no Parque Adail Barreto, eu estava conversando com um consumidor, que era a primeira vez que ele estava indo, e ele disse, isso é orgânico mesmo? E eu fui explicar para ele a nossa história, né, da Fundação, que tem 35 anos, a rede Eco Ceará, que tem 8. Aí ele disse, mas assim é legal, né, que dá uma segurança para nós. Então isso surgiu da necessidade dos consumidores e produtores, né, e agricultores familiares e agricultoras, e os primeiros selos que surgiram eram os selos das próprias associações de cooperativas, porque não tinha política pública há 30 anos atrás para isso. Uhum. Olha que interessante, hoje o que é uma política pública nacional, o Brasil exportou isso para 25 países, olha que coisa maravilhosa. Esse sistema de certificação não tem na Europa. Não tem? Não tem na Europa. Na Europa só Mas tem... a Europa reconhece quando... Não. Daqui para lá. Em parte reconhece. Aí eu vou te explicar como é que isso funciona. Então isso foi avançando, foi criando volume. E na eleição do primeiro governo Lula, tá certo? Os trabalhadores colocaram isso na mesa. Porque já tinha outra certificação. Essa é bem mais antiga, que veio da Europa, que é o IBD, que é por auditoria. Você contrata uma empresa, paga, né, o consultor, um agrônomo, um técnico, e ele vai lá, visita os agricultores uma vez por ano e faz a certificação. Ela é cara, tá certo? E ela não está sob o controle dos trabalhadores e dos consumidores, mas ela é correta e tem um mercado para isso. E durante muito tempo era a única que tinha. Então você tinha que contratar uma das 3, 4 empresas no Brasil, na época, para ir lá e certificar o produto do agricultor familiar. Mas essa certificação ele tinha que ficar fazendo de tempos em tempos, renovando? É uma vez por ano, mais ou menos uma vez por ano. E cada vez que faz, o agricultor paga uma Tem que nota. pagar uma coisa. Aí o Sebrae tem um programa, começou a surgir. Mas aí, há 30 anos atrás, começou a germinar, tá certo? E quando veio o primeiro governo Lula, aí os trabalhadores, os movimentos de agroecologia, sindicatos, MST, todo mundo colocou e disse, a gente quer que isso aqui vire uma política pública. No início, as certificadoras, empresas, ficaram preocupadíssimas. Primeiro que iam perder o mercado e depois também que isso não podia degringolar para uma certificação que não funcionasse. Sim. Tá certo? E aí se criou 2 tipos de certificações participativas. Certificações orgânicas, né? Ou agroecológica, como uns querem chamar. Eu não faço mais, depois de 35 anos nessa área, eu não faço mais essa diferença, mas aqueles que fazem da agricultura familiar com movimento social chamam de agroecologia. E aquilo que é orgânico seria, vamos dizer assim, de médias e grandes empresas, seria orgânico, né? Entendi. E aí se criou 2 sistemas para a agricultura familiar. Um é a OCS, que é uma coisa mais simples, também de forma participativa, e você pode vender nas feirinhas direto para o consumidor. OCS significa o quê? Organização... agora você me perdoa. Organização de Controle Social.
pode dar uma olhada aí, as OCS certificação, né? Organismo de Controle Social. Também é acompanhado pelo MAPA. Então, você pode ter um grupo de agricultores que vai fazer a transição agroecológica, faz um OCS, isso é comunicado ao MAPA, mas é os próprios agricultores que faz. Só pode vender para feiras, venda direta, PENAI e compras públicas. Olha que coisa legal. Com a OCS, você já pode vender para a Conab, para o PENAI, para o PAA, tá certo? Mas tem alguns agricultores familiares que industrializam. Então, foi a necessidade de criar a SPG, né? Que é esse selo que nós conquistamos agora. Porque as OCS, ela é praticamente uma iniciativa de um grupo de produtores. 10 produtores se organizam. Cada um fiscaliza o outro, né? Fiscaliza o outro, comunica ao MAPA, tá certo? É bem mais simples. Mas para ter a SPG, tá certo? Aí sim, você tem que receber um credenciamento do MAPA. Para você ter uma ideia, o nosso, entre o governo Temer, aliás, o governo Bolsonaro, né, com o final do governo Bolsonaro e o governo Lula, levou quase 3 anos. Sistema Participativo de Garantia. Sistema Participativo de Garantia, que nós chamamos no popular, uma certificadora participativa. E foi uma das exigências do mercado, das auditoras, é que não poderia ser chamada de certificadora. Então, é um sistema de garantia. Nós damos garantia ao consumidor, tá certo? Que aquilo ali é agroecológico, é orgânico e tal. E aí ele é acreditado pelo governo federal, chancelado. Chancelado. Na realidade, a gente recebe a rede primeiro é exigida, mas deixa eu contar um pouquinho para trás. Tá. Isso virou uma política pública, que era impensável. Então o Brasil assusta o mundo. Criamos um sistema de certificação com 2 variáveis, as OCS e a SPG, sim, sobre o controle dos trabalhadores e dos consumidores. E isso tem 30 anos, 25 anos, 30 anos de funcionamento. Então, 2000, né? 2000. Então, início do governo na realidade, Lula. Começou antes do governo Lula. Uhum. O movimento já fazia a sua certificação antes do governo Lula. E aí ele torna-se política pública no governo Lula. Isso chamou a atenção do mundo. Então, eu tenho um amigo que é o Laes Meirelles, do Rio Grande do Sul, que foi um dos fundadores, colaboradores desse sistema. Ele instalou isso na África, levou isso para a Bolívia. Então, isso se espalhou pelo mundo. Hoje, 25 países adotam isso. E isso tem umas coisas muito interessantes. E Então, o Brasil virou uma referência nisso. O Brasil virou uma referência nisso. O Brasil criou uma tecnologia social de certificação de produtos agroecológicos e orgânicos. E o mais não sabia disso, não. Esse é que é o interessante. E o mais interessante, tem vários casos, né, sobre isso, foram os trabalhadores que geraram isso. Por isso participativa. Por isso participativa. Porque foi a necessidade. Isso nasceu aonde mesmo? Ali, quando eu te disse, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul foi o centro disso. A rede Ecovida, que reúne hoje quase 2.000 famílias há mais de 30 anos, foi quem coordenou esse processo, né? Claro, com algumas ONGs, né, apoio de parlamentares e tal. Mas ela já vinha fazendo a prática disso e criou um marco legal, um marco jurídico para isso. E é tão interessante que quando isso foi criado, não tinha MDA. Não, né? Era MAPA. Não tinha MDA na época. Então isso acabou ficando no MAPA, né? Tá certo? E isso é muito interessante. Outra coisa interessante, quando você vai no supermercado, o selo é o mesmo, Orgânico Brasil. Tanto faz para auditoria, se tu olhar aí na internet, você tem a auditoria Orgânico Brasil. Aí embaixo tem certificação participativa. Aí é, né? É, mas a gente não foi excluído para não ter o mesmo selo, Orgânico Brasil. Tá certo? Mas o que é que a comunidade europeia, qual foi a trava que a comunidade europeia colocou junto com as empresas? Esse selo não serve para exportação. Então, nós não podemos exportar com a certificação participativa. Mas eu tenho 80% do caminho feito. Então, vamos pegar aqui um produtor de castanha, que nós temos aqui na mesa. Ele certificou conosco que tem, o MST tem SPG, tem certificação orgânica. Então, aquilo ali, ele está como orgânico. Se ele quiser exportar, ele chama um auditor, mas aquilo ali já está orgânico 2, 3, 4 anos, o trabalho dele vai ser menos de 20%. Uhum. Então, quem está na SPG, no sistema de garantia, se quiser exportar, é só um pulozinho muito simples de ser feito. E o mais interessante, enquanto o sistema empresarial de auditor,
que é importante que exista, inclusive tem agricultor familiar que certifica com ele faz uma visita por ano. O sistema de segurança faz 2, 3, 4 visitas por ano. Porque eles fazem dias de campo junto, eles fazem visita técnica junto, eles participam de congresso junto, eles se encontram com a Emates junto, eles se encontram com o Sebrae junto. Ele é um grupo de agricultores que territorialmente estão próximos, que fazem feiras juntos. Quando você certifica isoladamente, é só um consultor que visita aquela propriedade. Você não tem um controle de grupo social. Esse controle social que é importante, né? Para mim, ele é muito mais duro, tá certo? De que a do auditor. E às vezes o auditor vem de São Paulo, vem do coisa, e às vezes ele faz por amostragem. Ele não tem condição de acompanhar 100 famílias, para você ter uma ideia. Ele tem um aspecto mais solidário também. É isso que eu costumo dizer. Uma família visita a propriedade de outra, correto, né? E aí, se ela está encontrando problemas, eles discutem ali uma solução, né? Às vezes o problema é comum. E tem uma questão muito, muito séria. É um aval solidário. Olha que coisa interessante. O que é que diz a lei e a regra? Eu tenho um grupo de 5 agricultores que certificam uns aos outros. Tem uma documentação que tem que ser preenchida, tem uma ata que tem que ser preenchida, fotografias que tem que ser preenchidas, todo mundo assina. Naquele município. Uma vez por ano tem que vir um grupo externo a esse e faz uma visita cruzada de outro, que não tem uma relação direta com esse Entendi. grupo. Entendeu, né? Ele é como se fosse uma auditoria externa. Exato. E tem uma coisa interessante. Se comprovar que esse grupo... Então, só verificação de 2 etapas. São 2 etapas. Digital, né? São 2 etapas. Né? A de pares, que é entre eles, e a cruzada, que é de outro município. Nossa. E a gente faz isso porque nós temos uma rede. Então, os agricultores trocam semente, trocam conhecimento, vendem produto um para o outro, trocam produto, fazem assistência técnica um para o outro e também fazem seu controle. Isso tem um risco e uma possibilidade, porque eles são muito próximos. Então, a relação de amizade poderia prevalecer em relação ao controle. Mas tem uma questão. Se o grupo souber que tem um problema entre um dos 5 e não comunicar, e isso for constatado, a certificação cai para todo o grupo. Aí o nível de controle deles é mais acirrado ainda, né? Tu entendeu, né? Porque se eles esconderem um problema que existe, o grupo pede a certificação. Porque eles foram cúmplices de uma regra que foi rompida. O problema já aconteceu. Por exemplo, nós tivemos que excluir um produtor, ou já vários produtores, que o grupo vai visitar e o grupo comunica o problema. Às vezes tem problema pequeno, que é um acidente. Saiu da propriedade do vizinho, entrou um veneno com vento, ele fez uma prática, ele colocou um produto que seria orgânico, mas que na realidade não é, não houve má fé. Entendi. Tá certo? Aí você tem, dependendo do nível de contaminação e do que ocorreu, que o nível de contaminação foi muito grande, não foi contaminação, ele não preencheu a documentação, não cumpriu as regras, tá certo? Então, e a prática, né? Ele começa a levar para a feira produtos que a gente sabe que ele não produz. Aí você faz um alerta. Aquele produto é excluído da feira, tá certo? Então é um nível de controle bem... você tem vários... hermético, né? E são vários tipos de problema. Por exemplo, agora na rede EcoCeará, e outras redes fazem isso pelo Brasil, também nós vamos fazer testes químicos. Nós vamos levar para laboratório. Aí... Entendeu? Aumenta o nível de controle. Aumenta. Tem tecnologia para isso. O preço caiu. Tá certo? O Nutec, por exemplo. Alberto, há quanto tempo vocês vêm lutando para esse credenciamento? Aí o que é que acontece? A Fundação CEPEMA faz agroecologia no Ceará há 35 anos. Tá certo? Mas o SPLA, que é mais antigo, que trabalha com algodão ecológico, né? Não sei se já vieram aqui no programa, seria uma boa dica. Algodão agroecológico? Tá certo? Inclusive exporta. Sim, sim. Tá certo? O algodão agroecológico, o SPLA faz agroecologia há 45 anos. Mas a gente chama o vovô da agroecologia no Ceará, o SPLA. E o CETRA também, que é outra organização muito conhecida, também faz agroecologia, é um pouco mais velho do que a gente. Mas o CEPEMA já tem 35 anos fazendo assistência técnica. E eu conheço essa turma do Laércio Meirelles, do Rio Grande do Sul,
Porque, na realidade, nós entramos na agroecologia em 89. A gente era do movimento rural, fazíamos a ocupação de terra, educação popular lá naquela região de Sobral. Sim. E aí veio essa ideia. Eu trabalhava com cooperativismo, o instituto fechou, eu era estudante de pedagogia em Sobral, 88, 89. Eu digo, a gente vai montar um... O instituto fechou, nós ficamos desempregados. O CEPEMA surge de uma experiência pública municipal de cooperativismo, que a gente era funcionário. Então, a gente ia fazer assistência técnica no campo. Era o Instituto... O IDEC, Instituto de Desenvolvimento Comunitário. Foi um dos primeiros institutos da época mais recente, nós estamos falando de 85. Sim. Tá certo? De 85 a 88, eu trabalhei com extensão rural, dirigindo moto, indo ao campo, passando o Jaibaranado, tá certo? E aí o instituto, de repente, fechou, nós ficamos desempregados. E num das minhas relações com a Suécia, né, que é antiga, eu fui e comecei a contar essa história numa mesa de bar e tal. Pô, mas vocês deviam continuar isso. Eu disse, mas como é que a gente vai continuar se não temos apoio? Mas tem instituições aqui que apoiam. Então, o CEPEMA surge em 1989 com o apoio de uma rede que chama Terra do Futuro, tá certo? Para fazer e nós não entendíamos de agroecologia. E eu me lembro que eu fui lá procurar o apoio. E eles diziam, onde é? Lá no Jaibara, Sobral e tal. Quem trabalhava tinha feito uma ocupação, a fazenda de todos nós, lá no Jaibara. Quero mandar um abraço aqui para o povo, que até hoje estão lá, né? Que nós ocupamos 85, 86. Na época eram 35 famílias, 1.400 hectares, né? Irrigado e tal. E aí o pessoal dizia, a gente pode mandar uma pessoa lá visitar? Que era a Terra do Futuro. De claro, sem nenhum problema. E aí veio a Maria José Aguazelli, que é uma das fundadoras da agroecologia lá do Rio Grande do Sul, do Brasil, escritora, agrônoma. E ela veio, foi lá em Sobral, era parceira do SPLA, dava uma assessoria ao SPLA e foi lá. Aí ela escreveu, realmente o pessoal aqui existe, não é fake, né? Na época não tinha essa palavra, né? E o Adalberto aqui é uma liderança com a equipe dele, mas eu nunca vi tanto veneno na minha vida, que era um perímetro irrigado e era veneno para tudo que é lado. Tá certo? Eu venho do exílio, fui para o exílio do movimento estudantil, do Partido Comunista, da esquerda, depois do PT, né? Então era vermelhinho, mas com muito veneno. Aí eu fui lá para reunir com a diretoria da Terra do Futuro. Eles, olha, o trabalho de vocês é muito bom, a educação popular, Paulo Freire, mas a consultora disse aqui que nunca viu tanto. Para isso que eu preciso de vocês. Porque fazer movimento popular e educação popular, eu já sei. Mas a agroecologia, eu não sei. Por isso que eu estou pedindo apoio ao projeto. Foi aí que a gente adentrou na agroecologia em 1989 com o apoio da Terra do Futuro. E eu me lembro muito bem, quando a gente foi fazer o primeiro planejamento, a gente chamou o Eduardo Barbosa, que é nosso parceiro da SDA, que era do SPLA, um dos fundadores do... Ele fez o nosso primeiro planejamento estratégico. Legal. E aí nós entramos em 89 e a agroecologia mudou a minha vida, e já passaram em torno de 130 mil pessoas pela Fundação CEPEMA. E com contato com o Laércio, que é da mesma rede, depois eu virei presidente da Rede Terra do Futuro na Suécia, eu encontrei ele no meio da rua, numa manifestação, eles nos apoiam até hoje, são 35 anos de apoio, né? Imagina, Fundação Terra do Futuro. Fundação Terra do Futuro, com sede em Estocolmo, que na realidade estava sendo fundada em 89, eu sou um dos fundadores. E eles nos financiam, um pequeno projeto, mas nos financiam há 35 anos. Em crise que teve golpe, você tem aquele dinheirozinho do custeio, a gente talvez podia ter fechado, porque teve período aqui que sumiu, não teve grana para ninguém. E aí eu acabei me tornando presidente da Terra do Futuro. Trabalhei, fui diretor lá de projeto, do escritório e tal. E até hoje nós temos 24 organizações na América Latina, do Chile a Guatemala. É uma rede. Aí eu entrei na agroecologia, aí conheci a turma do Rio Grande do Sul, que já estavam com a certificação. E trouxemos o Laércio aqui quase uma vez por ano. O movimento de agroecologia surgiu muito mais fortemente no Rio Grande do Sul mesmo, né? No Sul e Sudeste. Ali é muito forte até hoje, né? Aí o que é que acontece? O Laércio sempre pleiteava, pai, vamos montar a certificadora, vamos... E a gente sempre fugiu disso. O SPLA montou a dele e a gente não se sentia seguro. Quando foi 2007, nós estamos em 2017, aí nós resolvemos criar um outro instrumento, que é a rede, porque o CEPEMA faz assistência técnica, capacitação, né? Já passaram 150 mil pessoas na área urbana e rural para os nossos programas. É pouco, né, em 35 anos, mas é um número que nos deu muito aprendizado. Nós já trabalhamos no litoral, com os índios Tremembés, Itapipoca, já trabalhamos com os índios de Aratuba,
já trabalhei em todo o litoral, trabalhamos na Serra da Ibiapaba, trabalhamos na Caatinga. Então, nos ecossistemas do Ceará, nós Sempre com projetos nessa área, sempre. E ambiental. Nós montamos a primeira feira do Mauriti. O ex-prefeito do Mauriti foi nosso aluno, fez um curso. Isaac? Não, o que é hoje do Agropolo, o Ivonildo, né, o nome dele. Sim. E ele foi nosso aluno de um curso cooperativo de 1.200 horas, depois virou técnico e depois virou prefeito. Evanildo. E a gente montou a primeira feira. Né, legal. Com a Rita, até com uma companheira que faleceu agora, recentemente, lá a Salete. Todo esse povo lá na Palestina, nós tínhamos um núcleo, a Rita foi para a Suécia. Então, nós rodamos bem esse estado. Vocês fundaram a rede Eco Ceará quando? 2017. Certo. Então, ela tem 8 anos. E ela surgiu primeiro como rede, sem CNPJ. Fizemos um encontro com 100 agricultores, trocando cimento, trocando intercâmbio. Trocando experiência, sem precisar de CNPJ, porque ela não é uma entidade de projetos. Projetos até a CEPEMA, exatamente. E ela tem essa função e tal. E aí a gente começou a apontar para o processo de certificação. Entendeu? Porque a gente tinha que ter uma rede. Certificação acaba sendo uma coisa imperativa, né? Porque na realidade, esse tipo de certificação solidária só funciona em rede. Sim. Porque ela é de pares. São de agricultores. Não é o CEPEMA que certifica. Até hoje, alguns agricultores e agricultores têm que dizer, o CEPEMA pode vir aqui, a rede Eco Ceará pode vir aqui. Nós não certificamos, porque nós somos uma rede. Uhum. Tá certo? Então, o Brasil permitiu uma coisa revolucionária, que é consumidores e produtores se certificarem a si mesmo, e isso tem um valor legal e tem um selo credenciado pelo Ministério da Agricultura brasileira. Isso que você disse que não quer que se chame certificador. Né? E tem uma coisa interessante nisso, muito sério, é que se o CEPEMA começar a mandar um técnico só para ele fazer isso, vai virar uma auditoria e não uma certificação solidária. Uhum. Então dá mais trabalho. Dá. Porque tem alguns agricultores que preferem, às vezes, o seguinte: não quero ter trabalho de ir lá visitar o outro. É melhor, eu prefiro. Tem que ser uma coisa construída de baixo para cima. Porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí você tem níveis de participação diferentes, porque nós temos grupo em Biapina, nós temos grupo em São Benedito, nós temos grupo no litoral, nós temos. Então grupo... a rede se estrutura como? Em grupos. Grupos regionais. Grupos municipais. Pode ter um município que tenha 2 grupos, dependendo do tamanho da demanda. Já tivemos município que tem 2 grupos. E é interessante, porque tem aquele grupo que é de OCS. Não quer vender para supermercado, não quer vender para indústria, não quer vender para terceiro. Tá certo? Uhum. Ele quer apenas vender na sua feirinha ou vender para o PENAR e PA. Então, para isso, ele não precisa da SPG. Entendi. Mas o selo SPG, até para o PENAR e PA e CONAB, tem mais peso. E alguns gestores, pelo desconhecimento da lei, quando o agricultor chega com OCS, ele já não vale. Porque não tem aquele selo orgânico Brasil. Mas pela lei, vale. A Mônica, que coordenou o PA aqui durante muito tempo na SDA, ela tinha as certificações de OCS de várias organizações. E ela pagava o plus que a lei manda pagar. Então, quando a gente constrói você não pode ter uma rede só para certificação. Não funciona, não se sustenta. Você tem que ter uma identidade de rede, é um movimento. É como você criar uma cooperativa, uma pessoa querendo criar e reunir as outras. E aqui algumas cooperativas têm dificuldade, que é a diretoria que toca a cooperativa, porque na realidade alguns agricultores querem apenas vender o seu produto para a cooperativa. Aí tem dificuldade. É melhor às vezes você botar até uma empresa que compra do agricultor e vai vender como empresa, né? Mas a certificação participativa, ela é um movimento. Então, o MST é um movimento. Então, a Rede Eco Ceará é um movimento, tá certo, de agricultores e consumidores, índios e estudantes, todos podem participar. Só que isso foi acumulando. Nós começamos a fazer as OCS. Para a OCS não precisa CNPJ. Olha que maravilha. 10 pessoas se organizam
faz o controle, documenta, envia para o mapa. Ó, nós somos a comunidade tal. Lá nós produzimos esses produtos aqui. E entre nós fazemos nosso controle. Mas existe algum controle externo da OCS também? O mapa, por lei, pode fazer controle em qualquer uma, tanto na privada, como na SPG, como nas OCS. Só que o mapa dificilmente faz porque não tem uma estrutura, são milhares de agricultores. Quantas OCS existem? Rapaz, eu não tenho esse número autoralizado. A gente pode trazer aqui o Adriano do mapa, tá certo? Que coordena aqui a CEPORG, tem uma comissão de orgânico no Estado. Quando é OCS, é resolvida na comissão de orgânico. Essa comissão tem setor privado, sociedade civil, setor público, estadual, municipal e federal. É bem atuante aqui no estado do Ceará. E a Rede Eco Ceará faz parte da CEPORG. Quando é OCS, o selo mais simples, tá certo? Resolve aqui a nível de Estado. Quando é SPG, tem que ter uma relação com o mapa de uma auditora que passa, é uma coisa mais séria no sentido que tem que dar um credenciamento, né? Adalberto, quantos agricultores, consumidores estão envolvidos hoje na Rede Eco Ceará? Diversas formas. Por exemplo, nós fizemos um congresso, ele foi agora em agosto, e nós tínhamos mais de 400 trabalhadores. Tá certo? Congresso de Agroecologia lá em Ubajara. Que foi o congresso da Rede Eco Ceará. Então, pelo menos de 2 em 2 anos, a gente tem a obrigação de fazer o nosso congresso. Como é esse congresso? Como é que foi o congresso? O congresso é muito bom. A gente tem um manual. Aí, eu vou chegar no congresso, é o seguinte, quando a gente começou a pensar na SPG, aí o mapa diz, tem que ter um CNPJ. Por que tem que ter um CNPJ? Porque ele tem que responsabilizar alguém juridicamente se der um problema, né? Se der um problema. Alguém natural. Juridicamente. É natural, né? A lei exige. Então ele se estrutura como uma rede. Uma OS. Ele é uma rede. Nós temos a Rede Eco Ceará. Certo. E nós fomos obrigados, né, assim, a criar um CNPJ. Certo. Para receber, guardar essa documentação, arquivar essa documentação, supervisionar essa documentação, fazer um pouco do trabalho que caberia ao mapa. Tá certo? Então a Rede Eco Ceará jurídica, ela organiza a documentação, supervisiona a documentação, devolve se ela não tiver ok, tá certo? E aí você tem agricultores que participam de cursos à distância, recebem assistência técnica, atividades, congressos, mas que não estão no selo SPG, que não querem estar no selo SPG. Tem agricultores que estão nas OCS, que vendem para isso e aquilo outro. Tem agricultor que está na rede, mas nem OCS ele quer. Ele quer os cursos de capacitação, ele quer envolver a família. Ele quer estar dentro do ambiente, né? Ele quer estar dentro do ambiente. Capacitação, formação, troca de semente, tá certo? Então assim, vocês estimam o quê? De quantas pessoas hoje? Hoje nós atendemos, em torno de 400 a 500 famílias nós chegamos. Nós estamos em 25 municípios. Na realidade é mais, indireta e indiretamente. Mas a gente estimula aí 400 Está crescendo, né? Agora vai crescer mais. Porque uma sociedade baseada na mercadoria, no valor, no dinheiro, na acumulação, no lucro, que é o capitalismo, no seu lado bom e lado ruim, na hora que saiu a certificadora, nós começamos a receber telefone e manifestação de interesse de todo canto. E de gente que já trabalhou com a gente antes, mas não acreditava que a SPG ia sair. É difícil, demora. Foram quantos anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Idas e vindas. 2 anos e meio. Como é esse processo para o mapa possa credenciar? Tem todo um sistema, tem lá na plataforma do mapa, tem a CEPORG estadual, você começa, preenche, faz lá, tem uns formulários, é colocado uma auditora do mapa para acompanhar e ela vai orientando, vai coisando, vai modificando, vai pedindo documento. Aí, primeiro, cria o CNPJ. Aí o estatuto da Rede Eco Ceará teve que ser modificado para atender às exigências do mapa. Uma chatice até, porque nós somos uma organização livre do Estado, não somos dependentes do Estado brasileiro. Mas para a gente ter o credenciamento, nós fomos obrigados a fazer modificações no Estatuto. Também a gente podia ter dito, não vamos fazer, mas também o governo disse, ele também não terá a certificação. Então, nós tivemos que modificar. Nós temos um manual. A Rede Ceará tem um manual aprovado em congresso, tá certo? E de procedimentos.
E o sistema legal exige, inclusive, regras de entrada e regras de saída. Então, vamos ter tem uma comissão de ética, porque nenhum agricultor pode ser excluído, ou agricultora, sem um processo justo e democrático. Uhum. Né? Ele é amplo direito à defesa. Amplo direito à defesa, e isso tem que dar documentado, porque ele pode apelar para o mapa e dizer, isso aí foi uma perseguição política. E isso também já ocorreu ao longo desses anos de SPG pelo Brasil. Às vezes há uma disputa, a diretoria racha, um núcleo rompe, né? Há uma briga do sindicato, um vai apoiar uma chapa ou outro. Isso é ruim porque todo mundo perde, né? Aí o que é que acontece? Por isso que tem um amplo direito de defesa. Então, nós fomos obrigados a fazer o manual, a comissão de ética, isso tudo de forma participativa, porque nós não somos uma empresa. Tem uma dinâmica diferente de funcionamento. Funcionamento. Né? Aí tem uma coisa interessante, estava conversando até com um companheiro da SDA, do Sistema SDA, e ele, Adalberto, qual é o custo hoje da certificação de... Nós não temos custo. E temos custo, porque nós não cobramos pela certificação. E ela já tem um custo de assistência técnica, o técnico tem que ir lá, alguém tem que ir lá explicar, um agricultor tem que ir lá explicar, tem que ter viagem, tem que ter gasolina. Nós agora vamos ter que ter um custo administrativo de guardar, então vai ter. E aí nós vamos ter que ter, por exemplo, agora que saiu a SPG, uma contribuição anual, 50 conto de cada agricultor, 100 conto por ano, 10 conto por mês. E como é tudo transparente em rede, quais são os custos? Tem uma pessoa que é um contador que custa tudo. Então você faz uma planilhazinha, tá certo? Até hoje foi um subsídio da Fundação CEPEMA. A CEPEMA deu apoio técnico, deu apoio financeiro. Então, mas a rede precisa caminhar por suas pernas, né? E o processo de certificação, né? Porque o processo de certificação é uma das atividades da rede. Uhum. Tá certo? Ela tem outra, intercâmbio, troca de semente, vendas, feiras, venda. Por exemplo, a nossa feira do Parque Adair Barreto, ela vai ter um outro patamar agora. Feira do Parque Adair Barreto, na cidade de Fortaleza. Todo sábado. Todo sábado. Já está todo sábado? Todo sábado, já faz 2 anos. Quem já quiser tem comprar anos. Produtos e olha que agroecológicos. E aí o que é que acontece? Tem até o preço no Instagram. Tem até o preço no Instagram. Ele coloca lá o preço. E hoje é o melhor preço de Fortaleza. Não tem preço mais barato que aquele. Nem das outras feiras. O que derruba aquele argumento de que o orgânico é caro. Isso não é verdade. Ele tem que ser caro. Né? Ele não. Aí tem aí a professora Maria José Guazelli, do Rio Grande do Sul, que tem 40 anos nessa área, foi uma coisa mais interessante do mundo, que aí esse conceito de melancia já existia desde 89, porque quando eu disse para os suecos, meu amigo vermelho eu já sou, só não sou verde. Então eu entro na agroecologia em 89. E a Maria José Guazelli veio aqui primeiro para fazer auditoria, depois nos visitar. Eu digo, Maria, a gente precisa de um técnico. E ela mandou um técnico agrícola, cara, que morou lá no Cariré, que a gente tinha uma fazendinha lá e a gente estava construindo a sede e ele morou debaixo de uma lona. Então nós fomos realmente incubados na agroecologia em 89. Então, que nós não entendemos. Isso mostra que o que a gente não sabe, a gente pode aprender. E aprender em grupo é muito bom, né? E para você ter uma ideia, esse processo da rede, de você ter a certificação, nos obrigou a aprender a lei, os códigos que o mapa entende, as regras de exclusão, resolver problemas. Aqui na própria feira nossa aqui, nós excluímos um produtor. Ele foi excluído, depois de 1 alerta, 2 alertas, 3 alertas, o grupo reuniu e ele foi excluído. Tá certo? Isso é importante para manter a credibilidade de todo mundo, né? Nós, humanos, só funcionamos com regras de saída e regras de entrada. Eu trabalho... Se inclusive toda a sociedade fosse assim, né? Elas são. Ou mais ou menos elas são. Às vezes a gente não... Na família tem regra de saída e regra de entrada. Tá certo? Às vezes é um pai que rompe com o filho, às vezes é o pai que chega ou a mãe e diz, agora está na hora de você procurar o seu próprio caminho. Ou um filho que chega numa determinada hora e diz, pai, agora mãe, aqui sou eu. Isso é uma questão também biológica da espécie, mas tem controle, tem regras entre um casal. Tem regras na escola que os pais têm que acompanhar. Tem horário para deixar, depois de tal hora não entra mais. Né? E que se você vai lá, reclama, tem o encontro de pais da escola, né? Então, eu trabalho na Bolívia com os índios Quete há mais de 10 anos, o Leonel esteve aqui, e tem comunidades indígenas na Bolívia de 4.000 anos.
4.000 anos de regras. Ancestrais, né? Antes da Europa. A Europa estava na barbárie, já tinha civilização aqui. E uma delas tem um banimento. O cara é banido da comunidade indígena. Não tem pena maior. E quando ele sai da comunidade, tá certo? As pessoas percebem isso, porque ele foi banido. Foi excluído, não tem o direito de participar daquele. Você violou todo aquele código que foi estabelecido. De valores, de né? valores, locais, de que são então, cultivados. tanto nós temos regras próprias que o mapa não tem, porque nós somos uma regra de uma rede independente do mapa. Nós não somos uma consultoria. Aí muita gente liga para a gente, vocês têm condições de fazer uma consultoria para nós pagamos. Eu digo, olha, não funciona assim. Por quê? Porque a gente só certifica quem está na rede Ecoceará. Uhum. Porque a base é da rede, é da confiança e de controle. Só existe essa certificação solidária se tiver confiança. Aí tem uma coisa interessante. Nós temos um grupo de 5 agricultores. Aí a pessoa liga para o Adalberto, eu sou aqui de Biapina, gostaria de entrar, eu já faço agroecologia e tal. Nós não podemos definir isso, nem a Rede Ecoceará como instituição, nem o CEPEMA, porque o grupo é que tem que aceitar, porque ele vai conviver naquele grupo. Então ele tem que se submeter ao grupo. Tem que submeter ao grupo. Aí o grupo vai lá... Vai lá visitar e avalia também o comportamento social daquela pessoa. Então, em algumas comunidades, o povo sabe quem é o bêbado, o povo sabe quem é o mentiroso, o povo sabe quem é o caloteiro, o povo sabe quem é o brigão raivoso. Quem é o velhaco, quem é o inadimplente. O povo sabe. Quem não sabe é nós, chega da extensão rural. É. Mas a comunidade sabe. Então a gente diz, aí fulano de tal. Aí o grupo diz, Adalberto, só dá dor de cabeça. Mas parece uma pessoa tão boa. Mas não é. Mas é trabalhoso. É bom para ser amigo, seu Adalberto. Mas não cumpre a regra. Seu Adalberto já esteve com a gente e disse que não usava veneno, e usava lá atrás no sindicato. O sindicato já conhece. Então a gente tem, por exemplo, todos esses trabalhos que a gente trabalha, nós trabalhamos com sindicatos rurais, na 90% dos casos. Uhum. Porque ele já é um controle social. Ele já tem uma história de 30, 40 anos. Tem a memória das coisas, né? Tem a história do controle social. E ele conhece quem é quem, indica, olha, fulano de tal. Primeira vez que eu tive contato com essa coisa da confiança do grupo, da coisa, foi quando eu fiz uma matéria sobre Banco Palmas. Exato. Porque quem avaliava o empréstimo é o grupo. Do Banco Palmas para uma pessoa era o grupo. Era o exato. Vizinho, era a pessoa da rua. Olha que coisa interessante. Que é legal, né? Socioeconomia solidária. O Banco do Nordeste, doutora Silvana Parente e outros, que era o Crédito Amigo. E ele tem esse aval solidário. Até hoje tem na área urbana e tal. Inspirou, né? Assina. Também. Só que a agroecologia tem 30 anos com isso. Antes do sistema solidário de banco. Uhum. Tá certo? E isso é muito interessante. Hoje nós temos agricultoras que dão assistência técnica para outras agricultoras. Porque ela está há 20 anos fazendo agroecologia, ué. A dona Lucivalda, em São Benedito, tem quase 25 anos fazendo. Criou 3 filhos. Um tem professor de uma escola do MST, o outro tem doutorado nisso. Adalberto, cita aí para nós um pouco de histórias de grupos que a rede, né, articula e que foram exemplos de Vamos lá, prosperidade, de crescimento. Tem uma coisa muito para nós, muito legal, assim, que os agricultores e a vida foi nos ensinando. Porque o mundo é maior do que o nosso umbigo. Entendeu? E a Fundação CEPEMA tem uma contribuição importante, mas o povo existe antes da gente chegar lá. Se a gente pegar a dona Lucivalda, em São Benedito, que faz a agroecologia há 25 anos, ela tem uma relação conosco há 15. Tá certo? 10, 15 anos, certo? Mas foi o seu Nagura, aqui do Mercadinho Japonês, que introduziu ela na agroecologia. Então, legal. E ela recebeu o selo do IBD, de auditoria, durante um período. Foi a maior produtora de morango orgânico, ela tem em torno de 10 hectares. Produzia legal. Morango, um entendedor de morango, durante 10 anos produzindo morango, agora ela está produzindo menos, dá muito trabalho, né? Dá trabalho, né? E aí ela tem uma relação com o sindicato, ela tem uma relação com a associação dela, ela tem uma relação com a igreja. Então a gente sempre tem esse cuidado
de dizer que o projeto não é nosso, que a agricultura não é nossa. Uhum. E o sucesso dela depende mais dela e dos nossos outros parceiros, que a gente às vezes nem conhece. E então talvez o CEPEMA seja o sal. Uhum. Né? Ela tem vários ingredientes e a gente chega ali com um tempero e dá uma pitadinha para a gente. Depois a gente deixa muito claro com os nossos agricultores que nós trabalhamos com um projeto, então a autonomia é dele. Uhum. Ele não pode ficar esperando pelo CEPEMA. E ele não espera, porque ele produz e vende, ou vende para um atravessador, ou vende para o vizinho, ou vende para a porta. Então nós temos experiência muito interessante. A Joelma é uma figura sensacional lá em Viçosa do Ceará, do Juá dos Vieira, um distrito importante dela. E ela participou do CEPEMA porque há 30 anos atrás, o irmão dela fez um curso de técnico em agroecologia conosco, 20 anos de idade, era do sindicato, fez o curso conosco, se tornou técnico, nós contratamos, ele virou presidente do sindicato, fez intercâmbio com a gente, foi para o Rio Grande do Sul, foi para a Suécia, presidente do sindicato, produtor, mandalas orgânicas, a mandala já era da Emateste, já era do lado do nosso amigo Ximenes, assessoria técnica, tá certo? Virou vereador do PT por 2 mandatos, tá certo? E hoje é secretário de Agricultura. Então, e ela entra no CEPEMA, em contato com o CEPEMA, antes da rede, nós montamos a primeira feira lá de Viçosa, em frente ao sindicato. Depois veio a Caritas, já ajudou com essa feira. E hoje a Caritas e outras organizações que cuidam mais dessa feira. Uhum. E a Joelma entrou nisso porque o irmão entrou. E ela resolveu participar dessa feira. E o marido era contra, não compreendia. E ela botou a feira. E ela disse, agora eu vou certificar. E o marido contra. E ela disse, agora eu vou automatizar a irrigação. E o marido contra. Tá certo? E as filhas estão crescendo nisso. Hoje ela tem tudo que ela produz, ela vende. No Ceará e em Viçosa, porque ali, e no Piauí, porque ali é limite. Divisa, né? E ela agora entrou para a produção de mel. Tá certo? E a Joelma é uma figura sensacional. E a vida dela mudou com a agroecologia. E a Rede é fundadora da Rede EcoCeará. E quando chegou 2017, nós fizemos um encontro com apenas 80 trabalhadores, lá em Ibiapina. E a esposa do nosso amigo Vital, Claudinha. a Claudinha, vereadora na época, dirigente do sindicato, nos ajudou, organizamos o encontro, varremos a Câmara Municipal junto, ela nos ajudando a varrer a Câmara para preparar antes e depois para entregar a Câmara lá, e criamos a rede em 2017. Foi a pandemia, aí nós fizemos o primeiro congresso em 2019. Moisés foi, tá certo? Dezembro de 2019, eu acho. Tá certo? Nós fizemos o congresso da rede em Ubajara. Também foi um congresso bem legal. E aí, 21, 22, né? Nós conseguimos fazer fizemos o encontro 17, 2019 o congresso, e aí veio a pandemia, mais Bolsonaro, mais as nossas dificuldades, a gente adiou, continuou trabalhando. Foi a treva, né? Foi a treva e a dificuldade também da vida. Aí, esse ano, é a hora de fazer o segundo congresso, a gente conseguiu um certo apoio, e aí foi um congresso histórico, porque vai ser gente que não se vê desde a pandemia, gente que xadá, gente que às vezes não é da rede, mas pede participar do congresso, né? Uhum. Então, esses casos da dona e a dona... O que é que nós fizemos agora no congresso? Nós criamos os mestres em agroecologia do Ceará. Nós lançamos, oficializamos isso e lançamos o certificado, o diploma. São 19 mestres em agroecologia que nós certificamos. Demos o diploma, demos uma manta, demos um lindo chapéu, e uma companheira da Bolívia, indígena, Kalauaia, veio entregar para os 19. Dos 19, 17 mulheres e 2 homens. E eles, desde pessoas que têm 25 anos, pessoas que têm 5 anos. A dona Salete Ibiapina, quando nós conhecemos, ela estava na linha da pobreza, Bolsa Família, e estava produzindo coentro e cebolinha e vendendo, de porta em porta, em Ibiapina. E ela com muita dificuldade, ela veio para a rede, nós pegamos um carro e fomos a Pernambuco, fazer um intercâmbio com 3, 4 agricultores dentro. Trabalho de formação, de educação, intercâmbio, isso acendeu. E Dona Salete hoje formou o filho, tem mestrado, concluindo doutorado na USP em São Paulo. Olha aí. E ela tem uma estufa que ela financiou, vende para o PENAI, vende para o PA, envolveu a filha
A Feeling tem cestas ecológicas que entrega na comunidade. E aí mostra primeiro o seguinte, não há nenhum estudo de base científica verdadeiro que diga que a agroecologia é mais cara. É exatamente o contrário. Porque, primeiro, a adubação química é muito cara, os agrotóxicos são muito caros. Segundo, os adubos, além dos agrotóxicos, são muito caros. Depois você tem uma série de infestação e de doença, e isso vai ficando mais caro. A assistência técnica, quando você usa esses muito veneno, mesmo pública, ela é cara. Então dá muito coisa. Então tem agricultor que muitas vezes não usa os agrotóxicos, não é porque ele não queira, porque ele não tem dinheiro para pagar. Tá certo? E olha que eles não pagam imposto, são isentos de imposto. Porque se você tirar o subsídio do agrotóxico, ele vai para um patamar. Quer dizer, hoje eu vendo um produto orgânico, pago imposto. Se eu for vender agrotóxico, não paga. Eu não pago imposto. Contraditório, né? O Renato Roseno e o movimento estava sendo julgado esses dias no Supremo. Então, esses casos, hoje nós temos milhares no Ceará de sucesso, mas não é milhares do Ceará só que trabalham com o CEPEMA. São milhares no Ceará que trabalham hoje, inclusive, com a Ematece, que faz OCS, com a Fernanda, com o nosso amigo lá, o nome dele, o patrimônio da Ematece, lá, o colega da Fernanda, lá, dos orgânicos. É o Sidônio? Sidônio, né? Um abraço aí para o nosso amigo Sidônio, um patrimônio nessa. O MST, que veio para isso depois da gente, e hoje tem uma SPG própria. Tá própria, certo? né? Própria, criada pelo movimento, né? A Cristina, que foi do MDA, dos territórios, uma técnica agrônoma, trabalhou conosco, fez mestrado, hoje está no movimento, né? Foi consultora nossa, ajudou a montar a SPG do MST, ajudou a montar a nossa SPG, é nossa cliente das feiras agroecológicas. Então, hoje você tem milhares de agricultores no Ceará que fazem agroecologia com algum tipo de certificação. Então, tem... E às vezes, possível mensurar assim, o número de produtos e... Em média, hoje, nós temos um privilégio de atuar na Ibiapaba. Nós estamos há 25 anos na Ibiapaba, entre vindas e vindas. A Ibiapaba produz 200 produtos. Desde produtos in natura até... Estou falando só in natura. 200 produtos. É impressionante a quantidade de produção na Ibiapaba. Se produz tudo. Primeiro, ela é enorme de grande. Segundo, a maioria de agricultores familiares. Agora que estão entrando algumas empresas. Mas você não tem, né? Você tem uma cooperativa lá no Valparaíso, que produz algodão. Assentamento, né? O assentamento Valparaíso tem uma cooperativa e que já faz há mais de 10, 15 anos a Acerola Orgânica, que agora está certificando, quer certificar outros produtos. Ficou muito interessado com a SPG, porque eles estão solicitando do São José uma indústria de polpa. Sim. Porque a célula vermelha não tem mercado para ela, só tem a verde. As multinacionais só compram a verde. É para a indústria de farmacêutica? Exatamente. Cosmética, etc, etc. E a cata, a colheita da vermelha é muito cara. A gente está vendo aí até 5 conto, eles andaram olhando de ter aquela forma de automatizar, né? Que é aquela que bate o café, talvez a gente possa usar para bater a acerola vermelha, né? Então, nós temos vários casos, e aí você tem de orgânico hoje na Ibiapaba, tem uma cooperativa, uma das mais antigas, a Coiapoi, lá de São Benedito. Então, hoje nós temos na Ibiapaba, entre os vários tipos de certificação, 120 produtos orgânicos. A Ibiapaba exporta para 6 estados. A Ibiapaba é a maior produtora de batata doce do Brasil. São Benedito é... Ceará é o maior do Brasil, né? Em batata doce. Então, você tem hoje... Hoje nós produzimos cebola orgânica. Hoje nós produzimos castanha orgânica. E o café, Adalberto? Café orgânico tem várias marcas. Várias marcas. Café de sombra. Café de sombra, café de sol orgânico. Nós temos arroz orgânico. Até no Cedro ali tem uma companheira nossa que faz arroz orgânico já tem uns 4 anos. Ela pegou, inclusive ela é do setor de turismo e começou a assumir a propriedade. E agora com a SPG, talvez a gente pode adentrar o supermercado, a embalagem, o produto natural nosso, né? Ela pode vender para uma indústria, né? Que queira
ela pode vender até para raízes do campo. Então, esse produto de SPG, por exemplo, abre-se um mercado, por exemplo, para raízes do campo, que compra de qualquer produtor da agricultura familiar, que inclusive tem uma certificação. A SPG tem uma vantagem. Sim, o credenciamento ele saiu, mas os produtos, já existem esses produtos certificados, é isso? Como é o processo para você certificar uma produção? Para 2 tipos de certificação. Certo. Na prática, a gente faz do mesmo jeito. A visita cruzada e a visita de pares. Para nós, tem que estar dentro da rede EcoCeará. O agricultor tem que ser associado. Tem que ser associado da rede EcoCeará. Ele tem que aprovar os valores. Então, nós temos um manual dos nossos valores, que a pessoa tem que discutir, que são aprovados no Congresso. Tá certo? Que são valores, por exemplo, nós não aceitamos violência contra as mulheres, doméstica ou não. Nós não aceitamos nenhum tipo de assédio. É motivo de exclusão da nossa rede. São valores que vão para além de produzir. Vão além de produzir. Nós não aceitamos maltrato com os animais de forma intencional. Se houver de forma intencional, nós vamos discutir com a família, com o produtor. Tá certo? Tem regras de participação, de controle, né? A pessoa tem que tratar bem um ao outro. Tá certo? Ele não é obrigado a vender para nossas feiras que nós ajudamos, então nós não temos essa coisa amarra, né? Não, porque é uma rede. É uma rede, entendeu? Então o agricultor que quer entrar na rede... Ele tem que ler, ele tem que manifestar interesse ou alguém sugerir. Certo, ser convidado, né? Passa-se um manual para essa pessoa. Certo. Aí ele vai para uma reunião de um grupo mais próximo a ele, se é daquele município mais próximo a ele. Vai reunir com o grupo vai lá visitar a propriedade dele, ele vai escutar sobre a rede vai escutar sobre ele e acaba se tomando. Ele entrou no grupo. Aí entra no grupo, um dos direitos dele é ter direito a algum tipo de certificação, ou de OCS ou de SPG. Pode botar o selinho ali no produto? Pode. E nós temos um selo próprio. A Rede EcoCeará, se tu olhar no Instagram aí da Rede EcoCeará, tu vai ver. Nós mandamos imprimir agora 50 mil do nosso selo próprio, que foi criado por um designer. Tá? Até o filho da Lucinha Alencar nos ajudou aqui. Nós temos uma logomarca da Rede EcoCeará, que ele criou do Freiti de Alencar, minha parenta, minha prima, Lucinha Alencar, que é o... agora deu um branco. E temos o selinho para botar no produto. Muito legal isso. Na banana. Mas não é o selo Orgânico Brasil. Então, como etiqueta, nós vamos ter 2. O da rede e o do Exatamente. Então, o do orgânico que diz lá embaixo que é a rede SPG ou OCS. Não, OCS não. Não tem selo. OCS, é porque é vendido localmente. Né? Aí a gente põe só o nosso selo. Legal. Então, quando é OCS, ele não pode ter aquele selo Orgânico Brasil. Aí vai ter agricultor hoje da rede que vai dizer, eu quero esse selo aí. Ele é muito bonito. Chega na feira, um vai ter o Orgânico Brasil e o outro. E tem um que está na feira, só vai ter o da OCS. E o consumidor vai perguntar, mas por que você só tem isso? Então, tem alguns agricultores já estão correndo. Que podem, se quiserem, podem participar de migrar para um selo. Na realidade, em termos de controle, não há diferença. Nós tratamos todos iguais entre nós, as regras são a mesma. Inclusive, como não tinha SPG, até agora não tínhamos SPG, mas nós já estávamos praticando SPG durante 3 anos. Adalberto, vocês pensam em evoluir assim para a questão de rastreabilidade? Sim. Por exemplo, vamos lá. Você tem o selo lá no produto, mas se você puder também botar um QR Code para ele ver como é que está a rastreabilidade. A dona Lindalva é outra figura. Um dia que ela vier aqui, a dona Lindalva é sensacional, lá de Ibiapina. Ela participou de um evento e viu a história do Ceará e tinha um produtor amigo dela, EcoCeará, e disse, eu quero participar disso aí. E a gente tem cursos online, por exemplo, a gente fez um curso na pandemia de 240 horas, só para agricultor e filho de agricultor, online. Aí as pessoas chegam e dizem assim, mas como é que... E quantos terminaram? 23 de 35. Curso de semanas, 2, 3 vezes por semana online, com palestrantes do Brasil inteiro. Vocês estão sempre com cursos, né? Sempre, e uma frequência agora de curso online, inclusive, que é mais acessível. Aí o que é que acontece? Mas são cursos que ficam lá disponíveis numa plataforma, é só Fica. Mesmo para quem não recebe o certificado. Então a dona Lindalva, hoje ela é agente de agricultura ecológica. Ela recebeu o certificado.
Fez um curso de 240 horas. E olha que coisa mais interessante, ela também mestre em agroecologia. E o marido dela teve um problema, ela teve que assumir porque ele teve um problema no coração e não pode mais para nenhum trabalho físico, nenhum. E ela e o filho, as filhas, tiveram que assumir a propriedade. E aí ela entrou na rede EcoCeará. E fez um curso de 40 horas, e fez um curso de 240. E hoje é certificadora, vai na outra propriedade, participa de livros, de entrevista. Uma mulher nova de 42, tem idade de ser minha filha. Legal. E tem a feira dela que ela faz com o marido todo sábado, e participa de PA, e participa disso, e participa do sindicato. E ela está na SPG. Adalberto, vocês têm como mensurar, assim, em termos de produção, o que da rede EcoCeará ela consegue movimentar? Não, nós não conseguimos. Ou está no horizonte de vocês fazer? Tem uma coisa interessante. A SPG nos obriga a ter um banco de dados mais qualificado. Tem uma plataforma e tal. E a agroecologia no Ceará, certificada com algum tipo de certificação, para você ter uma coisa, em Recife, Pernambuco, tem 120 feiras, no estado de Pernambuco, desculpa, tem 120 feiras agroecológicas. No Ceará, se somar tudo, não dá 20. Sério? É sério. Não dá 20. A rede faz quantas, Adalberto? A rede, que ela está envolvida, 1, 2, 3, 4, no máximo 7. Os agricultores até participam de outras feiras de agricultura familiar. Então, elas são realizadas com que frequência? Semanal? Ah, semanal. Aí tem outros movimentos e outras entidades também. Aí o que acontece? Redes, né? É que a tradição aqui foi não certificar o produto e apostar no selo da agricultura familiar. E isso não levou ao avanço da agroecologia. Agora, no planejamento estratégico da SDA, isso mudou, né? Parece que vai vir uma nova política a partir de janeiro, né? Onde a centralidade é a agroecologia, né? E aí o MST, olha como é interessante. Só há 2 anos atrás, o Movimento Sem Terra vem para a agroecologia certificada. Só há 2 anos atrás. Enquanto outros estados, ele está há 30 anos na agroecologia. Então tem diferença entre estados. É um caminho inescapável. Né? E nós temos que avançar bastante. E agora nos possibilita também. Mas eu queria só terminar essa história da dona Lindalva, que a dona Lindalva, ela hoje, tudo que ela produz, ela vende. A dona Salete, tudo que ela produz, ela vende. Importante isso. E né? é muito importante para os agricultores. E houve uma melhoria de renda. A nossa feira de agroecologia, todo sábado, aqui em Fortaleza, Pacadeu Barraco, ela surgiu com o apoio da Fundação CEPEMA, com o apoio da Cooperbio, com o apoio da SDA, inclusive em dinheiro, para o transporte da prefeitura lá de Capistrano, que dava para os agricultores. Hoje, ela se mantém com um pequeno apoio da assessoria técnica, não de dinheiro, e ela se banca financeiramente os 10, 12 agricultores que estão na feira. E vendem tudo, né, Adalberto? Vendem tudo. Se você não chegar cedo lá, tudo. Você não encontra as coisas mais. 4 anos. Eu lembro quando essa feira começou. 4 anos e ela se autopaga e os produtores que estão lá estão ganhando dinheiro, melhoraram de vida com aquela feira. Então isso é um protótipo que nós podemos replicar, ampliar. Há uma ideia nossa de aqui pertinho lançar uma feira aos domingos, aqui na Copa Sat. Legal. Que fica aqui pertinho. Nós acreditamos que há espaço para uma feira domingo de manhã. Há uma tradição em Fortaleza de feira domingo de manhã. O povo gosta de feira. Né? O povo gosta de feira. Ali a da Praça da Gentilândia, a antiga, é domingo de manhã. Em vários bairros. Meu pai frequentava muito ali. Muito, muito. E o Tom Barros, né? Colegas. Tom Barros mora perto. Então, os indicadores que nós temos, por exemplo, a Isaele de Capistrano, são 3 da família, são 3. Eles trocaram de carro, investiram num novo carro, compraram um outro carro, são 2 carros que eles compraram, um para fazer frete, o outro para trazer os produtos. Eles entregam, olha que interessante, eles têm a feira, mas eles entregam cesta ecológica em Fortaleza. Tem cliente que não vai para a feira. Uma comodidade, né? Recebe em casa. Então tem cliente que passa na feira e diz, senhor, entrega em casa, então eu queria encomendar. Aí a tecnologia do WhatsApp funciona. O Ramon era um jovem que estava em Fortaleza,
liga para nós, através do professor Fábio Sobral, economista da UFC, e diz, eu estou entrando, produzindo com meu pai e tal, e se aproximou da gente, vem para a feira, vem com a mãe dele, e hoje a expansão do Ramon lá de Aratuba, tá certo? O Ramon aqui para nós, nem ele sabe, nem ele me disse. Mas como eu tenho 40 anos nisso, a primeira feira que eu montei lá uns 20 anos, lá em Mauriti, 25 anos. O Ramon tem feira que ele apura R$2.000. Dalberto, é muito difícil para a agricultura familiar se organizar para comercializar, porque hoje é um gargalo, né? Muitas vezes é um gargalo essa comercialização. Eu acho que não é. Não é para eles até se organizar para poder não, fazer isso é outra valer coisa. o Estou falando preço. sobre a comercialização. Sim. Isso é um pensamento bem próprio. Uma das vantagens que a Fundação CEPEMA tem é que nós temos uma relação muito forte com a América Latina. São 24 organizações que a gente colabora há 35 anos. E com a Suécia, devido ao apoio, e a minha morada é na Suécia, o meu exílio, tenho família, trabalho lá, sou consultor lá. Então a gente é um pouco assim, um peixe fora d'água, às vezes, aqui no Ceará. Isso é uma vantagem, porque a gente tem tecnologias próprias. Mas, às vezes, nos distancia do que é o normal por aqui, o que é bom por aqui. Sim. Então, tu ser diferente, inovativo, tem lados bons e tem lados negativos, porque também tu não é Deus, né? E aí nós temos umas visões bem diferentes, porque... e com 40 anos... Eu tenho 40 anos. E eu fiz desde a ponta, eu fiz assistência técnica, atravessei o Jaibaras, eu atravessei a nado. Tinha política pública para isso. Uhum. Entendeu? E reuni de lampião com os agricultores familiares. Então, essa caminhada com 130 mil famílias, depois trabalhamos na área urbana. Aí, às vezes, chega um técnico para trabalhar comigo. Foi secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, secretário de Agricultura lá em Quixadá, que aprendi pra caralho. A minha escola são essas 130 mil famílias, fora o que eu leio. E então tem um pouco de estrada, né? Rodada com a Dona Salete, seu Zelino de Jaibaras. Seu Zelino me disse uma coisa que é do prêmio Nobel, Hermann Hesse, um sábio, teria 120 anos hoje. Aí, o que é que ele me disse? A gente conversando para ocupar a terra até 1h da manhã. Disse, sim, os encaminhamentos agora, eu com 24, 25 anos. Encaminhamento, nós vamos para casa. Dormir. O velhão já com 80 anos. Sim, mas como é que nós vamos para casa? Você já pisou no riacho, meu filho? Eu digo, já, seu Zelinho. Quero mandar um abraço aqui, pessoal, lá do perímetro irrigado do Jaibaras, né? Sobral. O que é que acontece na água quando tu pisa? A água sobe. Né? E você não vê o fundo, fica turva, fica... Né? Tem um termo popular que o pessoal diz, né? Fica embaçada, fica... Aí, nós vamos para casa, essa água vai decantar, amanhã a gente vai ver o fundinho do riacho bem clarinho. Então, essas conversas de hoje, a gente precisa decantar, amanhã elas vão ficar melhor da gente ouvir elas. O Siddhartha, que é um prêmio Nobel alemão, aliás, o Hermann Hesse que escreveu Siddhartha, a história de 2 jovens na Índia para seguir Buda, o canoeiro diz, o velho canoeiro, seu Zelino, da Índia, isso numa novela, né, literatura, diz para o jovem Siddhartha, para o seu Siddhartha, vai no rio conversar com ele, Siddhartha. E o Siddhartha diz, o que é que ele tem para me dizer? Quando tu voltar, tu me diz. Vai lá. E ele, por respeito ao canoeiro, foi lá conversar com o rio. Nunca mais deixou de ir meditar na frente do rio todos os dias. Então, essa coisa tem a ver com essa pergunta. Por quê? Porque o que eu vejo no cotidiano dos agricultores são caminhos que, às vezes, a política pública não enxerga. Entendeu? Entendi. Eles têm uma lógica de comercialização que é mais sólida do que os Denox fez, que o Denox quebrou. Olha que interessante. O maior investimento em agricultura familiar, em termos de dinheiro, foram os perímetros irrigados do Denox na época da ditadura militar. Teve investimento maior. Bilionários. Quebraram o que apartaram. A Sudene quebrou o que apartou. O Denox tem uma audiência pública, né? Porque tá para fechar e o pessoal tentando salvar o Denox. Então, aí você vê o projeto sertanejo, o projeto disso. Os projetos passam e os agricultores familiares não quebram. Então, eu aprendi um respeito por eles enorme.
a lógica econômica, a eficiência da agricultura familiar, aí chega um técnico como o Adalberto, mão fina, como eu chamo, cheio de ideia na cabeça, bate na porta dele para mudar a vida de seu Zelinho. Eu com 24 anos, 25, 26, né? Aí eu já fiz alguma visita aos agricultores, aí, né, faço, aí, aí como é que tá aí os técnicos, CPM? Menino bom, seu Adalberto, menino bom, mas me deu aqui um bocado de semente, e aí, para eu plantar pau, seu Adalberto, eu não como pau, entendeu? Então, e era para a gente fazer agrofloresta, e o técnico muito novo, 25, 30, 35, tem dificuldade de discutir essa antropologia, esse diálogo, essa sabedoria, porque ele chega com assistência técnica para levar uma solução para o agricultor. E ele é muito sábio. A minha tese de mestrado, em 93, na Suécia, foi o que é que o seu Raimundo Cícero me ensinou? Um negro bonito, de quase 2 metros de altura, a gente fazendo agroecologia. Fizemos uma ocupação, um curso, beira do rio, para recuperar a beira do rio, produzindo produto orgânico sadio. Nós chegamos um dia lá, estava tudo brocado, bonitinho, como ele dizia, tudo cinzinho, com a coisa mais linda do mundo, ele dizendo. Olha, senhor Adalberto, como está bonito, com o mais lindo brocado que eu fiz, roçado que eu fiz. Mas seu Raimundo Cícero, a gente passou aqui, fizemos um curso de agroecologia, tal. Se preocupe, não, senhor Adalberto, deixa eu colher meus legumes. Aí foi o que eu aprendi em 85, deixa eu plantar meu legume, que depois eu vou ajudar o senhor na sua agroecologia. Então, quem falhou não foi ele. Quem falhou fomos nós. Então, essa história da comercialização, por exemplo, na fundação, nós nunca atacamos o chamado atravessador. Nunca. Porque quando eu saio, quando eu não estou, quem está lá é o atravessador ou atravessadora. Quando o governo não está, quem está lá é o atravessador. Pouco ou não, é ele que viabiliza a comercialização de milhares de agricultores, porque as políticas públicas não chegam. A Conab não compra esse estoque. Seria muito fácil de ter um outro sistema. A Conab aqui, o ACEASA, compraria o estoque dos agricultores para regular preço, como faz com o PENAI, quantidade menor, mas produção de batata doce, pode deixar. A ACEASA compra, estoca, vende para o Estado, vende para você para cá. Nós não temos essa. Agora começou a dizer que nós vamos ter. Então a gente precisa ter respeito pelo que já existe. Tá certo? E ter que nós não somos Deus. E todo mundo tem o monopólio da verdade. Né? É. E outra coisa, você não pode querer mudar as pessoas em 1 ano, em 6 meses. Isso é uma violência. Num projeto de 2 anos. Tem agricultores que estão conosco há 25 anos. Já estamos nos netos dele. Que nós temos uma relação. E nós não podemos ter a soberba de dizer que nós vamos mudar a vida dele. Com um projeto de 2 anos, 3 anos, nós podemos dar uma contribuição. Nós podemos dar uma pitada naquilo ali. Tendo respeito pelas decisões que eles tomam. Isso para a gente fica uma relação muito mais tranquila, mais agradável. Porque o agricultor, o que é que eu vi na minha tese de mestrado? O sim é o não. O agricultor diz, eu quero agricultura, eu vou participar do curso. Você vai participar do curso? Eu vou participar do curso. Só que ele não veio para o curso. Aí chega técnicos novos, eu fui lá, fizemos o planejamento, mas tinha 50 pessoas no plano de negócio. Tinha. Legal, fez o plano de negócio, aí pagou o consultor, 80 páginas. Eu fui lá depois, que eu não participei do negócio. E aí, pessoal, como é que tá aí, doutor? Chegou um técnico aqui, nos entregou um camalhaço de papel, gente boa, seu Adalberto. Então, o agricultor ele é muito misericordioso e muito inteligente. Então, quem chega, ele não vai dizer o não. Ele recebe bem, ainda diz assim, esse projeto aí é do CEPEMA, é do fulano, é de não sei de quem, é do governo, não é dele. É do Paulo não sei o quê, é do projeto não sei o quê. É do projeto, não é dele. Então, ele diz um sim, porque senão ele não sobrevive à violência. Como é que você vai dizer um sim, um não para um prefeito? Chega uma ONG com dinheiro, dizendo que vai instalar um biodigestor, vai instalar não sei o quê. Ele diz, na pior das hipóteses, eu vou fazer um amigo, eu vou ganhar alguma coisa com isso aqui. Quando você vai lá depois, o biodigestor tá parado. Porque, na realidade,
Ele não queria o biodigestor. Eu, como técnico, como projeto, preciso mais do biodigestor do que ele. Por quê? Porque eu tenho que instalar 50 biodigestores, porque o projeto que me paga diz que eu tenho que instalar 50 biodigestores. Cursos. Chegamos lá para 2 técnicos para mobilizar para o curso. A senhora não foi, a gente chega cedo, né? Aí a casa toda fechada. Né? Isso foi há 15 anos atrás. Aí as 2 técnicas já descendo da universidade, com mestrado, da geografia e tal. Aí uma vizinha, vem cá, chega aqui, quer uma aguinha? Ah, quero. A dona fulana não está aí? Tá. Ela está escondida. Quando viu vocês, fechou a porta, porque ela não quer ir para o curso. Aí a pessoa jovem fica sem tempo. Ela disse que queria ir para o curso. Ela assinou a ficha que queria. O sim é o não. O sim é o não. Adalberto, agora mudando um pouco aqui. E aí, só para concluir, aí tem um Renato Aragão, que é cearense, maravilhoso, do humor. Ele botava um gringo, um alemão, para falar. E ficava olhando para os pés, né, no programa. Aí o Mussum chega aqui, que tá olhando para os pés? Não é porque ele está falando, é que estou esperando sair a legenda. O Didi é genial, né? Então eu digo para os técnicos nossos, mas não, pessoal, quando o pessoal diz sim, aí você olha assim, para sair a legenda, para saber se é um sim mesmo. Aí quer que seu Zelino me disse, outro achado maravilhoso, que é bíblico, é árabe também, bíblico do Alcorão, seu Adalberto, e se ele me disse há 30 anos atrás, ou mais, 35, seu Adalberto, comer 1 quilo de sal com uma pessoa, para conhecer, ainda mais, você tem que comer uma saca, 60 quilos. Então a gente tem que conviver em rede com as pessoas durante um tempo bem legal, para saber as pessoas ter confiança de dizer a transparência. Não quero. E saber que as pessoas são diferentes. Uma quer participar da feira, a outra não quer. Uma quer SPG, a outra não quer. Uma quer participar do curso, a outra não quer. Uma tem filho, a outra não quer. Aí quando você formata um projeto igual, a pessoa diz, sim, mas eu vou ter que fazer. Não é isso que eu quero, né? Não sei. Essa é a riqueza também da agricultura familiar, que ela é muito diversa. Um tem cabra, outro tem ovelha, um tem gado, o outro planta palma, o outro não gosta de palma, o outro não gosta de palma. A riqueza está na diferença, Então, né? a riqueza está na diferença. Então, os projetos têm que se adaptar a essa riqueza. E é essa riqueza que dá. Mas a riqueza também é de ideias, porque cada família é diferente. Um acredita em Deus mais, o outro é evangélico, o outro não é evangélico, o outro gosta mais do futebol. Então, se a gente começa a compreender essa riqueza, e você deu uma frase fabulosa, é na riqueza que está a diferença. Projeto Carbono Social Comunitário. Pode alcançar milhares de famílias. Como é que é esse programa, como é que ele ajuda a valorizar o trabalho do agricultor? Vamos nós. Vi até uma matéria que você deu entrevista para a Folha de São Paulo. Foi. Dizendo que os cabos estavam passando para inscrever as pessoas nesse carbono. Continua. Agora com a COP30 ainda continua atravessador. E aí eu quero mandar um abraço lá para o Tadeu em Quixadá, um produtor de mel, 40 anos, fala com as abelhas. E ele tem a casa de mel dele, de lado dele, estudioso da Caatinga, o Tadeu é uma pessoa sensacional. E ele foi para uma reunião há muitos anos atrás, aí eu estava lá esperando ele na casa dele, no meio da área lá do Quixadá. Aí, como é que foi a reunião, Adalberto? Rapaz, foi boa não. Só tinha atravessador de polvo. Olha o que é que o Tadeu me deu, seu Zelino já me deu, né? O que é que o Tadeu me deu? Atravessador de polvo. Eu conheço de laranja, de algodão, de algum produto. Né? Até de certificação tem atravessador de carbono, mas de polvo. Adalberto, só tinha governo. E eu de ONG. De ONG, terceiro setor. Só tinha governo e ONG. Então, o trabalhador, mesmo no silêncio, ele não disse isso lá na plenária. Mas ele vê. 90% do que está na sala é governo e terceiro setor. São os agricultores familiares. Então, isso tem muito, às vezes até para ajudar, tem até os bem intencionados. Aí o que é que tem a ver conosco, por exemplo? Nós somos um órgão técnico, Fundação CEPEMA, de assessoria técnica. A rede não, a rede tem uma composição mais popular, mas o CEPEMA é um órgão técnico. Então, nós não nos consideramos movimento social. Nós temos 10, 15 sócios. É quase uma cooperativazinha. Tá certo? Agora, a CUT é um movimento social.
O Sindicato dos Trabalhadores é um movimento social. O MST é um movimento social. Até uma cooperativa, que é uma empresa com 200, 300... Mas um órgão técnico não é movimento social. E às vezes você chega nos... Eu posso ser um militante, mas a minha entidade ela não tem uma assembleia com 500, 2.000 sócios, como um sindicato tem. Uhum. Sindicato é um movimento sindicato dos trabalhadores rurais. E isso nos coloca muito nesse papel de órgão de assessoria técnica. E isso para a gente é muito tranquilo, porque nós não precisamos falar em nome do povo. O povo tem que falar por si só. Nós não somos, né? Enfim, aí sobre isso, sobre o carbono, tem a ver com a rede Ecoceará. Tá? Porque ninguém come carbono. Apesar de ter na fruta, de ter na semente, toda, ter no solo, ter na árvore, ter na folha, até que a gente mastiga da siriguela. Aprendi lá no Cipó dos Anjos, na Lagoa do Mato. Né? O pai do Eronilto foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores lá de Quixadá, tem a Bodega do Povo, estão montando uma agroindústria de caju lá. Hoje é formado, filho de agricultor, formado em contabilidade. A irmã dele, a Erivânia, também do sindicato, se formou, hoje é advogada. E o pai dele é o seu Chico Buriti. Tá certo? E seu Chico Buriti tem especialista em bode, ele é cabra. Então tem essas especializações na agricultura. É muito especialização para cuidar de bode e cabra. Não é todo mundo que tem esse talento, que no mundo bíblico são os pastores, né? Sim. Pastoreio, caminha nas montanhas com o Senhor. Né? Então lá você vai aprendendo isso com os agricultores, com o Tadeu. E se a gente tiver um pouquinho de paciência, você vai absorvendo um pouco isso. Então, em Quixadá, por exemplo, quando eu fui secretário de Agricultura, o seu Chico Buriti lá, a esposa dele me serviu há muitos anos, 20 anos, eu acho, um suco de siriguela da Folha. Não sei se você já tomou. É sensacional. Não. Gelado com gelo, rapaz, é de uma qualidade... É melhor do que o da fruta. Então, isso vai... Então, essa história veio da seguinte forma, porque um agricultor, a gente passou para 600 agricultores participaram dessa discussão lá em Irauçuba. A gente começou isso em Irauçuba. Discussão sobre o carbono. Crédito de carbono. Crédito de carbono. Mas por que essa história de crédito de carbono? Porque o planeta está ficando mais quente. Você está notando na cidade, você está notando no campo, você está notando na agricultura. E como nós não somos negacionistas, nós acreditamos um pouco na ciência, o que ela produz uma vacina que pode te curar, que ela produz uma tomografia, que ela pode fazer uma operação, que você pode tomar um antibiótico, que ele vai te curar, tá certo? Então, na agricultura, nós temos uma base científica, e os cientistas estão dizendo que a temperatura está subindo. Mas ela não está subindo só na atmosfera, ela está subindo no solo. Então, a temperatura do solo vai ficar mais quente no Nordeste. E algumas culturas vão sofrer com isso. E a irrigação não resolve. Porque o solo, na média, vai estar com a temperatura mais alta. E o ar vai estar mais quente. E tem um exemplo belíssimo do agronegócio lá do São Francisco. Isso está no Globo Rural, está no YouTube. Mangas de Petrolina sofrem com calor. A produtividade da manga caiu. Mesmo a pessoa irrigando, mesmo botando um adubo, porque está mais quente. A espécie, milenarmente, não está acostumada com aquele aumento da temperatura. Tu imagina uma cultura do milho que está acostumada àquela temperatura tal, ou a cultura da manga, ela sobe 1 grau, 2. E a variação, o tempo, o gerente do clima ficou doido. Uma hora ele diz que o preço é isso, outra hora ele diz que o preço é aquilo. Você fica doido. Então a temperatura está oscilando. O grande problema não é que ela sobe só para média de 32 graus, não. É que ela pode cair de 32 para 22, de 22 ela fica uma variação. Uma amplitude, né? E a variação assim louca. E a agricultura em alguns territórios precisa daquela sua média. As moscas, os insetos, os polinizadores estão acostumados com aquela média. Aí mudou e não falaram para essas espécies. Aí a Embrapa desenvolveu um óleo vegetal para banhar as folhas. Tipo um casaquinho para ver se... Não tem, isso fica muito caro. Então, quando a gente está indo para a agricultura com carbono, é para dizer para os agricultores
E ouvir dos agricultores, ó, aqui está mais quente. Aqui dava isso, hoje não está dando mais. Aqui, eu perguntei um pescador aqui do Serviluz, que é a pesca da serra. Tem período que a serra, aquela que dá aquele espinote. Uhum. E disse, quando é que é para vir? Eu disse, senhor Adalberto, antigamente era dezembro. Mas o ano passado ela apareceu em agosto. Esse ano eu não sei quando é que ela vai aparecer. Então, no mar, o povo está percebendo isso. Na agricultura, o povo está percebendo isso. Aí bate com o que os cientistas estão dizendo. Agora saiu uma manchete, eu não sei se você viu. Mais de 30 municípios, vamos pegar aqui, não, os reservatórios nossos estão com 30% a menos. E muita gente acha que nós tivemos um inverno bom. Em algum município teve um inverno bom. Em 70% teve um inverno bom. Mas baixa para que 30% não tenha, para que a produção seja afetada. Então, como as mudanças climáticas estão chegando, a variação de temperatura de solo e ar vai aumentar. A produção e a segurança alimentar está ameaçada, principalmente no Nordeste. O semiárido no mundo, aqui na África, na Ásia, vai sofrer um ataque muito sério das mudanças climáticas, dessas variações. Já tem regiões que estão se colocando como áridas, né? Estão transicionando de semiárido para deserto. A Bahia. Aí o que é que acontece? O nosso sistema agrícola hoje, os dois estão muito fragilizados. Sim. O que irriga, que é uma solução de curto prazo, que te coloca numa zona de conforto, porque tu produz hortaliças, até orgânicas, mas tu usa muita água. Mesmo essa que usa água, nos próximos 10, 20 anos, algumas culturas não vão ter mais condições de ser produzidas. Só se for estufa fechada, com microclima, com ar-condicionado. Cultivo protegido. Aí vai para um custo alto. Então, a segurança alimentar, a sucessão agrícola está ameaçada. Porque até os dias de hoje, com zetificação, com produtividade, por exemplo, a agricultura familiar produz 70% do... Você já participou de várias feiras, é consultor dessa... lá na SDA, assessor nessa área de comunicação. O que é que acontece? A produtividade da agricultura cearense, botando todo mundo, até o que se chama de agronegócio, é baixíssima. A agricultura familiar tem uma produtividade baixíssima. Ela serve em grande parte para a segurança familiar da família. Ela não chega a dar um salário mínimo por mês ao agricultor familiar, líquido. Sim. Aí o filho diz, eu vou trabalhar no supermercado, porque lá eu tenho carteira assinada. Eu vou ser agente de saúde. Eu estou estudando, vou ser técnico agrícola. Hoje mesmo o governador mostrou esses dias um técnico que passou no concurso da Embrapa, lá do Cariri. Então, hoje o nosso povo tem as oportunidades que nós não tinha quando eu comecei na agricultura familiar 40 anos atrás. Ele pode estudar no Instituto Federal. E milhares de filhos de agricultores estão escolhendo outras profissões porque a sociedade necessita dessas outras. Enfermeira, professores, técnico agrícola, serviço privado. Então, o que é que acontece? Nós precisamos ter um sistema agrícola que seja robusto para enfrentar o calor e as mudanças climáticas que vão existir. Porque senão a nossa produção vai despencar. O Ceará já é importador de alimento. Olha que tragédia nossa. Nós importamos alimento. Por que nós importamos alimento? Porque o nosso consumo é maior de que a nossa produtividade e produção. Então essa conta não fecha nem... dá déficit econômico para o Estado. E agora com a mudança do ICMS, né, parece que você vai pagar acho que é na origem, né? Na origem do produto. Então, se a gente comprar um arroz que vem do Rio Grande do Sul, orgânico ou não, o dinheiro fica lá, né? Então, é muito importante. Então, por que o carbono? Isso, porque a gente tem que ter sistemas agroflorestais. Agrocívio pastoril. Ou seja, nós temos o Dr. João Ambrosio, da Embrapa, pesquisador, premiado no mundo inteiro, morreu muito novo. Tá certo? Ele disse na Caatinga, não na Ibiapaba, nós temos que ter pelo menos 400 árvores. Em qualquer sistema agrícola, ou para cabra, ou para agricultura, ou para boi, ou para carneiro. Se não tiver 400 árvores,
A erosão vai embora, o solo vai embora, o calor é grande demais. Não tem produtividade, a erosão vai embora. Tá certo? Então, esse sistema arbóreo, mas é um arbóreo produtivo, porque ele pode ser para estaca, para sabiá, uma proteína para o teu animal, uma fruta que tu planta na área, pode ser uma carnaúba, pode ser um cajueiro, dependendo do território que tu esteja, tu tem um sistema arbóreo que tu pode usar madeira, pode usar ração, pode usar lenha e pode usar frutas e derivados e até cajás. É um fruto maravilhoso. Então, nós temos que migrar. Quando a gente chega com carbono, é para dizer para o agricultor familiar, vamos construir um outro sistema? Vamos, vocês têm que conhecer. Porque muito agricultor não tem a consciência do aquecimento global. Isso não chegou para ele. E que isso atinge ele. Diretamente, primeiramente, né? E a agricultura é responsável por 30% das emissões de carbono. Olha que interessante. Dr. Jean Ambrosio tinha um cálculo. As queimadas da agricultura familiar no Nordeste eram uma das maiores emissões de carbono. Você chegar aqui no mês de outubro, viaje para qualquer... Você viaja muito. Outubro, novembro, dezembro, tá certo? As queimadas estão nas estradas. Às vezes você passa no carro e o fogo se espalhou. Então, nós temos que transitar para um sistema que seja arbóreo. Se ele é arbóreo, ele vai dar uma segurança alimentar maior. Correto? Sim. Pode ser com gado, pode ser com... Já tem tecnologia na Embrapa, tem tecnologia sobrando para você fazer isso. O doutor João Ambrosio, em 8 anos que teve seca, no sistema agrocívil pastoril dele, nunca deixou de produzir milho, nunca deixou, mesmo com níveis de seca. Nós fomos lá com a dona Salete, alguns agricultores, em Taquaratinga, no norte de Pernambuco. É uma agrofloresta de sequeiro, tipo Meruoca, de montanhazinha. E ele não irrigava lá, porque é um pouco alto. 7 anos daqueles 7 anos de seca. Toda a banana morreu, 7 anos de seca. Ele não irrigava, não precisava irrigar, um pouco alto, morreu. Todo o cafezado dele morreu. Mas a laranja deu nos 7 anos de seca. Sem uma gota de irrigação. Porque tem altitude, certo? Isso não pode ser só no baixio. Sabe onde é que eu tenho isso? Lá no meio do Top São Benedito. Tem uma produção de fruticultura, de mulheres, tangerina e laranja, que é sem irrigação, por causa da umidade na serra. Então, nós precisamos desenvolver sistemas agrícolas que usem pouca água, ou nenhuma água, seja resiliente às mudanças climáticas, ou seja, se biodiverso, adapte, biodiverso, e que receba um investimento, porque essas áreas vão sequestrar carbono. Se o agricultor tem um cajá, se ele tem um caju, se ele tem a graviola, se ele tem um sabiá, se ele tem um pau branco, que ele pode usar na economia dele, mas ao mesmo tempo ele está sequestrando carbono, está esfriando o planeta, está retendo água, microclima, biodiversidade. Então é justo que ele receba por isso. Então o programa de carbono é, na realidade, para financiar a transição agroecológica. Tá certo? Costa Rica fez muito isso. Para produzir alimentos. Exato. Para produzir carne. E reflorestar, né? E reflorestar, mas com economia. Porque nós não vamos reflorestar que não seja com economia por dentro. Porque o agricultor vai ficar olhando isso. Eu vou plantar aí. Aí você diz, tu planta porque tu vai usar a água daí. Tu planta, mas tu vai tirar uma fruta. Porque mesmo na área de preservação permanente, ele pode extrair as frutas. Então ele pode recuperar a beira de rio com árvores nativas, certo? Que é uma área que ele não pode nem produzir, que é a área ambiental. Mas ele pode fazer extração para fazer doce, para fazer geleias que podem custar R$150 o quilo se está certificado como orgânica. Então, extrativismo pode dar uma economia para aquilo que tu vai reflorestar. Mas tem um mercado voluntário que diz, se aquela pessoa, se aquele agricultor está produzindo, está plantando árvore, tem uma unidade ali, é justo que ele receba. Então, para evitar atravessadores, para evitar que os agricultores familiares fiquem fora desse negócio, para ter recursos para fazer transição agroecológica, para compor a renda. Tu vende para o PENAI, tu vende para o PA, tu vende para a feirinha, tu vende para a indústria, mas tu vende também o teu carbono, que tu está sequestrando, que tu está esfriando o planeta. Enquanto uns estão poluindo, tu está esfriando o planeta. Então é justo que ele receba por isso. Aí nós fomos atrás de parceiros, porque o México já faz isso há 25 anos.
O México faz isso há 25 anos. Costa Rica também, né? Costa Rica também. A Bolívia faz isso há 15 anos, nós fomos visitar. E a Costa Rica é um exemplo também de que conseguiu reaver grandes áreas de floresta fazendo isso. Né? Sim. Por quê? Porque nos trópicos, uma árvore na Suécia leva 60 anos para crescer adulta. Aqui ela cresce em 15, em 25. Então isso é uma solução para nós. O sol é a nossa grande ameaça, é a nossa grande possibilidade. Então nós criamos o programa de carbono social comunitário. Mas ele só é possível por causa da rede EcoCeará. Porque, de novo, as pessoas ligam para nós. Ah, vocês querem vender, dão consultoria para vender carbono? E nós não fazemos desse tipo. Então, o que é o carbono? É também uma certificação participativa do carbono. Aí nós fomos atrás, na Escócia, da Plan Vivo, que é um organismo sem fins lucrativos, que há 25 anos faz certificação participativa de carbono. Na Guatemala, em Moçambique, só com populações pobres, agricultores e comunidades tradicionais. Então, é o nosso parceiro. Então, nós não vamos fazer... A rede, que já certifica o produto orgânico, ela vai certificar também o quê? Carbono. É uma das primeiras experiências no Brasil de certificação comunitária do carbono. Levou 2 anos e meio, porque se foi difícil conseguir aqui do mapa, com a Escócia levou 3 anos. 2 anos e meio, 3. Tudo em inglês, nós tivemos que escrever 150 páginas. E os caras são duros, gente séria. A gente começou em Irauçuba, só em Irauçuba 600 pessoas participaram da discussão. E uma agricultora fabulosa me deu outro. Doutor, gostei dessa conversa do carbono. Como é que a gente empacota para vender para esses gringos? Parece uma pergunta boba. Só que eu tinha ido na Bolívia. E na Bolívia eu tinha a resposta para ela que eu recebi dos agricultores. O governo boliviano, de esquerda, proibiu a venda de carbono. De privado e de agricultor familiar, de índio, qualquer coisa. Só o governo podia vender, olha. Aí fez um contrato com a consultoria internacional dos Estados Unidos e vendeu todo o carbono da Bolívia. E o dinheiro veio para o governo. Nós não achamos que seja justo. Então, na Bolívia, eles foram proibidos de vender o carbono. O que é que eles venderam? Eles plantam as árvores e vendem a madeira para a Europa. E dentro da madeira vai o quê? O carbono. Aí o comprador lá sabe que aquela madeira é plantada e que tem tanto de carbono nela. Então, quando a gente vai discutir carbono, a gente pode plantar pau-branco, a gente pode plantar jucá, a gente pode plantar pau-d'arco, a gente pode plantar sabiá, e aí nós podemos vender uma tábua de sabiá, um cabo de foice, que tem o selo de que, além de ser uma madeira ecológica, que foi plantada, ela está esfriando o planeta porque ela sequestra carbono. Não vê de desmatamento ilegal. Então, os agricultores têm que se apropriar desse processo. O que é que aconteceu? Nós apresentamos a proposta e fomos creditados pela Plan Vivo. Vocês estão aprovados. Agora vocês têm que fazer o plano técnico financeiro de 1.500 famílias. Porque a gente precisa de um volume mínimo de carbono para vender. Então, a tarefa agora é arrumar o financiamento da assistência técnica. Vou até ter uma reunião com a Emates, que a gente vinha discutindo isso com a Emates, mas não tinha saído o credenciamento. Agora saiu. Agora, esse mês, a gente recebeu 2 meses, 2 boas notícias. O credenciamento do carbono e do selo orgânico do Brasil. Então, agora nós temos 1.500 famílias. A gente tem que fazer o projeto técnico de cada família. E fazer o cálculo. De área, né? É 1 hectare, é meio hectare, é 2 hectares. E calcular se aquele sistema implantado vai sequestrar tanto de carbono. Aí vem um consultor internacional da Plan Vivo, que ele tem horas de trabalho, não tem lucro. A Plan Vivo, porque é uma ONG que não tem lucro. Mas tem que pagar a passagem de avião, as horas de trabalho dele. E ele vai transferindo essa tecnologia para quem? Para a rede EcoCeará. Aí, depois que todos os agricultores tiverem o seu projeto elaborado, nós vamos no mercado. Nós temos uma certificação. Se a gente implantar esse sistema, nós vamos produzir tantos de carbono. E uma vez por ano vai vir um técnico da Plan Vivo. Planvivo.org, você vê tudo aberto, tudo transparente.
Só que na rede nós vamos fazer mais de uma visita, porque esses agricultores fazem parte da rede. Então, o controle de carbono também. E esse carbono é para produzir fruta, produzir madeira, produzir água, produzir pastagem para os animais. E agora nós temos que arrumar a parte da assistência técnica, e nós estamos querendo fazer isso com a Emates, para transferir essa tecnologia para a Emates. Para que a Emates possa oferecer para 10 mil, para 15 mil, e no futuro, talvez, uma empresa como a Emates tenha uma certificadora de carbono pública para atender muito mais gente, porque nós somos um laboratório, nós somos uma pequena organização. Beleza. Adalberto, o que é que você... Mas aí, esse caso da certificação, o agricultor ele recebe um valor... Aí o que é que acontece? Cada agricultor, dependendo do tamanho da área e do sistema, vamos dizer que ele sequestra 1 tonelada por ano. Correto? Uhum. Aí tem um contrato mínimo de 5 anos. Aquelas árvores têm que ficar em pé mais ou menos 5 anos. Sim. Se ele extrair alguma árvore que ele pode extrair, ele tem que debitar. Entendi. Entendeu, né? Tem uma contabilidade a ser feita. Ele pode até extrair uma árvore, mas ele comunica que aquele carbono saiu do sistema. Correto? Ele pode vender como madeira, ó. Vamos vender, correto? Uhum. Só que juntou todo, nós temos um portfólio. 1 tonelada de seu Antônio, meia tonelada da Dona Antônia, 10 toneladas do João, aí a rede Ecoceará, tá certo? Chega e diz, nós temos 100 toneladas por ano, 1.000 toneladas por ano. Aí nós vamos buscar os compradores. Aí o Brasil, começamos isso há 3 anos atrás. O Brasil, em dezembro do ano passado, aprovou o quê? A sua lei, regulamentação, a lei do carbono. Uhum. E agora está regulamentando, criou a Secretaria Nacional do Carbono, que está levando para a COP. Então o Brasil começa a regularizar o seu mercado de carbono. Para eu vender para a Europa, eu não dependia muito disso. Mas para vender no mercado interno, está tendo agora uma legislação nacional. O que é que vai acontecer no futuro? Da mesma forma que a rede Ecoceará se credenciou no mapa para certificar produtos, nós vamos nos credenciar no governo federal para certificar o quê? Carbono da agricultura familiar, de forma solidária e comunitária, porque a Ecoceará vai vender o carbono de todas aquelas famílias. Aí tem que cair na conta, tá certo? Segundo a Plan Vivo, que é ela que certifica, pelo menos 60% a 70% da tonelada tem que cair na conta do agricultor. Correto? Tem outros operadores do mercado que não fazem isso. Ficam enganando os agricultores. Compra o coisa dele pela merreca. Aí, como o Tadeu disse, tem atravessador de gente e até de carbono. Entendeu, né? Entendi. Aí, para que os 30%? Assistência técnica, o controle, o pagamento do escritório. Custeio, né? O custeio. E nós, quem está na Guatemala fazendo isso há muitos anos, por exemplo, essa conta não fecha para a família. Então, a família não pode viver só de vender carbono. Ele não é um latifundiário, é uma empresa que tem 1.000 hectares de mata em pé. Não Mas é dá para gerar uma renda boa, né? E complementa. E outra coisa, ele está construindo um sistema resiliente à mudança climática. Ele tem outras economias desse sistema arbóreo. E principalmente a agricultura dele está protegida, está mais resiliente para as secas que vêm e a falta d'água que está vendo. Entendi. Adalberto, outro ponto muito forte do trabalho do CEPEMA é com gênero e transição ecológica, né? Vocês apostam muito nas mulheres e nos jovens, né? Isso não foi assim do início. Sempre a gente teve essa história de metade mulheres, metade jovens. Uma política antiga, né, dos movimentos sociais e tal. Isso tinha uma certa equiparação. Mas a gente acabou percebendo, estudando, que o resultado é menor com os homens no Nordeste. Na inovação. Sim. É muito menor. A agroecologia e negócios, ele está muito pautado nas mulheres. Tem um estudo de um português, que é o Atlântico Português, um livro de um estudioso, posso até te passar depois, que ele já via que as mulheres que vieram da África, tá certo? Elas montaram as primeiras feiras na Bahia, as africanas, porque elas já vinham de culturas mais avançadas, muçulmanas, que já faziam negócio, que tinham dinheiro. Quer dizer, civilizações bem avançadas na África,
que aqui foram destruídas. Então as mulheres da África chegaram, tendo mulheres que chegaram que já escrevia. Eles ficaram loucos e vieram os muçulmanos para cá que eram intelectuais. Eles sequestraram da África intelectuais que escreviam, escritores, negociantes, empresários. Então essas pessoas chegaram aqui e começaram a fazer negócio. Mulheres. Então a gente começou a perceber isso. De cada €1, de cada $1, de cada R$1, e agora a moeda chinesa, né, que está cada dia mais perto, que tu investe numa mulher, pelo menos no Nordeste eu entendo um pouco, nesses 40 anos, o risco é menor de quebra. E o Bolsa Família entendeu isso. E o Prêmio Nobel, que criou a origem dos bancos Palma, o cara lá de Bangladesh, também foi com mulheres. O Crédito Amigo também percebeu isso. Dinheiro na mão de mulheres é 80% que vai dar sucesso. Por isso que muitas políticas estão se orientando para fortalecer o papel da mulher. Aí que nós, né? Aí, por exemplo, 70% a 80% hoje do nosso público são mulheres. É melhor fazer negócios com mulheres, é melhor fazer transição agroecológica com mulheres, é melhor fazer inovação com mulheres. Os homens são mais conservadores, eles têm muito mais medo de iniciativa. Eles têm dificuldade, inclusive, vamos dizer assim, tem dificuldade de participar de cursos, os cursos. Mulher também tem uma vocação, acho que mais destacada para a questão da liderança, né? Sim, aí tem uma coisa, elas trazem a família. Essa que é a grande vantagem. Elas fazem uma mediação do conflito. Conflito entre pai e filha, ela media. A dona Joelma, o marido era contra durante 10, 15 anos e ela teve paciência de não desistir. Um homem teria pulado fora no primeiro mês. A capacidade, a criatividade, a capacidade de fazer bons negócios. E de ousar na questão da inovação. Depois que está estabelecida, vamos pegar, a dona Lucivalda, o marido dela também está na agroecologia, mas ela é cozinheira, professora de gastronomia, agricultora, técnica. Ela é uma sumidade nisso. Então não é por acaso, são milhares de mulheres no Nordeste fazendo inovação no campo. Então, não é uma questão de equidade, tá certo? É porque ela arrasta o resto da família. No exemplo, né? É no exemplo e nessa coisa da mediação. Tem paciência, tem uma sabedoria, né? A gente, como homem, às vezes, é muito avexado, é muito impulsivo, e elas não se metam nisso. E o homem, eu aprendi em 85 isso no Jaibaras. Vinha os homens para a reunião, mas não tinha outra. Quando chegava em casa, ele ia conversar com a esposa. Aí, na próxima reunião, tinha uns que nem vinham mais. E tinha uns que mudaram, porque a mulher chegou e tal e tal. Tá certo? Então, agroecologia, carbono, tá certo? Inovação de queijos, por exemplo. Na inovação, e ela depois, meu amigo. Essa história também da economia, né? Bolsa Família tem muito estudo. Você dá R$200 para a mulher e rende como se fosse 500. Sabe otimizar ali o recurso, né? O alcoolismo é menor. Correto? O alcoolismo é menor. O desmantelo é menor entre as mulheres. Ela é no Nordeste. A violência nem se compara. Aí tu junta no popular, né? Homens que saem de casa e começam a gastar o dinheiro que não tem. Porque às vezes não dá para a família. A mulher não faz, raramente ela faz isso. Ela tem, isso tem alguns Madre Terra, Pachamama. Eu costumo dizer que as mulheres têm uma responsabilidade uterina que nós não conseguimos ter com nossos filhos como homem porque nós não tivemos um filho no nosso bucho durante 9 meses. Eu acho que elas sentem isso e a responsabilidade é bem maior e o rendimento é bem maior. Então, a gente aprendeu isso. A gente não exclui os homens, mas, naturalmente, quando você começa a se aproximar, elas começam a aparecer. Beleza. Adalberto, sabe, encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista, queria uma palavra sua sobre, depois de tantos anos de dedicação, dessa construção e do trabalho no CEPEM na Rede Eco Ceará, o que é que essa conquista aí, dessas certificações, projeta aqui para frente? E você já tem ideia de onde é que essa rede pode chegar? Rapaz, tem duas... Eu não sou religioso, mas citei aqui vários exemplos, né? Mas a religião... Eu sou filho de um antropólogo, professor da universidade, então
e com os agricultores. Uma frase do meu pai que é belíssima. Ele estava na Unifogo, numa palestra, depois chegou do exílio, foi para a guerrilha, passou 26 anos no exílio, levaram ele para ele já com 70 e pouco lá para a Unifogo dar uma palestra, morreu com 90 e pouco. E aí, numa palestra, luta armada, ditadura, levantou um aluno e disse: professor, o senhor acredita em Deus? Aí foi aquele constrangimento, né? Perguntar a um comunista se ele acredita em Deus. Ele disse: meu filho, eu faço um trabalho para a Fundação CEPEMA, que ele ia de ônibus lá para o Marco, lá para o Acaraú. E ele ia trabalhar na Parquelândia de ônibus todo dia. Funcionário nosso. E o mais qualificado, né? Trabalhou no México, no Chile, na África, a Organização Mundial de Saúde. E era o melhor salário. Nunca atrasava, nunca faltava com 70 anos de idade. Veio uma crise financeira e o primeiro a ser demitido foi ele. Então, eu tive a oportunidade e o privilégio de empregar o meu pai, aprender com ele e demiti-lo. São poucos que têm essa coisa, né? Porque com o salário dele a gente sustentava mais 4 no período da crise. E ele ia trabalhar no Marco, de ônibus, lá no Acaraú. Ele disse: olha, meu filho, eu vou trabalhar toda semana lá no Marco, estou trabalhando lá com 100 e tantas famílias. E quando eu chego na casa do agricultor, eu pergunto: aí, seu João, como é que estão? Ele diz: em paz e com Deus. É o que a minha área, com saúde e com Deus. Então, em cada casa que eu chego, esse Deus já está lá. Quem sou eu para dizer que ele não existe? Tá certo? Então, o futuro a Deus pertence, dizem os religiosos. Tá certo? Mas, e outra frase nossa é que toda vitória é uma derrota. Essas duas responsabilidades que nós tivemos, essas duas vitórias que nós tivemos, como rede, aumenta a nossa responsabilidade. Porque vai aumentar a exigência da sociedade para que esse selo ele seja bem utilizado, para que ele funcione como a sociedade quer que ele funcione. E aí nós temos que fortalecer a formação, fortalecer a participação popular e fortalecer a responsabilidade de cada núcleo desse. Porque se nós temos a oportunidade de ter uma certificação solidária, que o custo é basicamente zero, para uma família que vai comprar, de agricultor, de não agricultor, aumenta a tua responsabilidade ética e jurídica de fazer realmente que esse sistema... Então, a Isaele lá em Capistrano, a Tayane lá no Baturité, o Ramon em Aratuba, o Nilcinho em Mulugu, o Tadeu, é neles que estão a responsabilidade de que esse sistema funcione. E nós humanos vamos falhar, ou por má fé, ou por engano. Aí o sistema solidário tem que funcionar quando as coisas erradas acontecerem. Então isso aumenta a nossa responsabilidade, isso nos motiva, porque é riqueza social, é construção solidária, é mercado solidário, é educação popular, e o cenário que nós estamos tendo é positivo, sim, de expansão, principalmente da rede EcoCeará. Eu costumo dizer que o CEPEMA não precisa existir mais, porque quando nós começamos com agroecologia e agrofloresta, que são poucos ainda que fazem agrofloresta aqui, só tinha 3 organizações que faziam isso no Ceará: o SPLA, o CETRA e o CEPEMA. Hoje, até o governo e município fazem agroecologia. E até com certificação no TEC, nosso amigo Fuad, tá, vai ter uma certificadora daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, dependendo do tempo, de auditoria, né? Porque eles são uma empresa. Exato. Então, a gente acha que vai ter uma expansão disso, e essa expansão tem que crescer com responsabilidade. E sobre o preço, para finalizar, se você for na feirinha de Viçosa, que existe há 15 anos, agroecológica, orgânica, os preços é de agricultor para agricultor. Então, como é que é mais caro? Se você for para a feirinha lá em São Benedito, é de agricultor para agricultor. Como é que é mais caro? Então, ainda é mais caro aqui em Fortaleza devido à logística e devido ao público. Uhum. Porque, como tem um público de classe média comprando, ele valoriza aquilo ali também, né? Por exemplo, um alface aqui, orgânico, barato, R$3, 4, 3, que no supermercado pode estar custando 6. Mas se for para a feirinha de Viçosa, ele pode estar sendo vendido por 2. E é orgânico. É a logística. Não é só a logística, é uma lei do mercado que se estabelece. Então, o sistema de produção não é mais caro.
tá certo? Uhum. Mas por que tem um adicional de 30%? Pelos serviços ambientais, talvez, que essa agroecologia, porque ela despolui água, ela não dá custo para a saúde pública de câncer, tá certo? A família não adoece, é uma transição agroecológica, tem pouco investimento público em agroecologia, então é justo também que a gente estimule que isso se expanda, né? Mas, do ponto de vista objetivo, não tem uma razão. Eu fiz um cálculo de economia que nenhum produto orgânico precisa custar no Ceará, com logística, transporte, custeio, hoje, mais de R$8 o quilo, mais de R$10 o quilo. Até um brócolis, que hoje, no barato, nas feiras, está sendo vendido a R$19 o quilo. Tá certo? É. Mas aí você tem que ter uma política, porque nós temos que ser solidários até com o consumidor. Porque muitas vezes a própria agricultura familiar especula, porque ele diz o seguinte, na Ceasa subiu o preço, correto? Então subiu o preço, eu vou subir na feirinha. Mas quando a Ceasa baixa para R$2 o quilo do tomate, Ele não quer baixar. ele não vai baixar porque ele vai quebrar na feirinha orgânica. Então essa discussão é preciso ter de um preço justo e solidário, tá certo? Num país que ainda tem gente passando fome. Adalberto, muito obrigado. Eu que sua agradeço, presença. meu amigo. Eu que agradeço, que aí vamos parabenizar o programa Frequência Rural, e eu quero assumir esse compromisso aqui como Fundação CPEMA de divulgar isso toda semana. Se tem um card, nos passe, tá certo para a gente. A gente tem as nossas publicações, também uns 150 grupos de WhatsApp. Pronto. E o agricultor gosta disso, gosta de ouvir. Eu fui diretor de rádio em Sobral, da Rádio Cidade, fui radialista, fizemos educação à distância, só que a tecnologia agora melhorou, né? YouTube. E a gente tem umas conversas que tivemos nos bastidores que nós vamos voltar, né? Para uma parceria entre a Fundação CPM e a Rede Ceará e vocês aqui. As portas estão abertas. Muito obrigado. E para você que ficou até agora, nessa aula aí que o professor Adalberto deu aqui para nós, continue ligado no Frequência Rural Podcast, conexão direta com o campo, divulgue, compartilhe o episódio, curta, comente e ajude a levar a mensagem do Frequência Rural mais adiante possível. Até o próximo episódio.